pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Facilita Radiologia, esse podcast que vocês já conhecem, né, sobre coisas da área da saúde, da bioimagem, da radiologia, o que vocês quiserem aqui, a gente vai bater papo, tá bom? Eu sou Francisco Matos, né, Diego está ali, nosso diretor querido, né, e antes de mais nada, antes de começar o episódio, eu vou pedir aquele favorzinho carinhoso para vocês, né? Curta, comente, compartilhe no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Spotify. Compartilhe com todo mundo, com sua avó, com seu avô, com seu papagaio, com seu cachorro, com seus amigos. Que até quem é da radiologia, você vai mandar e compartilhar, curtir, comentar, né? E a gente sempre está trazendo pessoas aqui de referência para conversar com a gente. Outro recadinho é, se você quiser apoiar o nosso projeto, né? Tem o nosso Pix, facilitaradiologia@gmail.com, e você aí, ó, tá aqui embaixo aparecido agora, e aí você fica à vontade para fazer a contribuição que você quiser. Beleza? Vamos para o papo de hoje. Hoje, pessoal, o papo também vai ser de alto nível, porque a gente tem aqui duas vertentes, né, da radiologia, que às vezes se atritam, às vezes, no final das contas, um soma com o outro, mas sempre tem aquele atritozinho que a gente pode até explorar aqui hoje, né? Que é a tomografia e a ressonância magnética, né? Que são duas modalidades de exames que exploram essas questões dos planos anatômicos, né? Sagital, axial e coronal de uma forma muito assim detalhada, que fornece informações que outras modalidades de exame às vezes não vai fornecer. Tá bom, gente? Então a gente vai conversar sobre essas duas modalidades hoje. Explorar as diferenças, explorar onde elas se comunicam, né? Por que determinado exame é melhor na tomografia, porque outro exame é mais indicado a ressonância e por aí vai. Então eu estou aqui hoje com duas referências de longas datas, inclusive, essa amizade aí que eu já estou sabendo, que é Charles Silva e Sérgio Moraes. Muito obrigado. E aí, grande Sérgio? Bem-vindos, bom dia. Charles, bora começar com você. Se apresente pra galera aqui, ó. Olha aqui pra essa Beleza, câmera. bom dia pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Charles, eu sou técnico em radiologia e graduando em biomedicina. Algumas pessoas já me conhecem, né? Porque eu dou aula já há alguns anos, né? Quase 2 décadas aí dando aula, cerca de 17 anos dando aula. Trabalho com tomografia também há muitos anos. E tive algumas passagens em ressonância, em medicina nuclear, atualmente com hemodinâmica também. Sou um apaixonado pela radiologia. Além de apaixonado, sou grato também por tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo à profissão. Sou um grande entusiasta da profissão e, assim, gosto, e um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é compartilhar tudo que eu sei. Então, é isso aí, gente. Bem-vindos aí. Fala bonito aqui. Fala bonito, Quase 2 décadas com essa cara de Justin Bieber aí. Não é, rapaz? De novinho. Muito filtro solar. Sérgio, se apresente aí pra galera. Olá, galera. Sou o Sérgio Moraes, né? Novinho, mentira. Velho conhecido da área também, né? Faço das palavras de Charles as minhas também. Eu devo muito à radiologia, né? Trabalho com radiologia desde 2005, né? Isso em paralelo em escolas e na área de saúde, na parte da assistência. E hoje a gente vai desvendar todos esses mistérios aqui que Francisco passou para vocês. Ao longo do papo a gente vai falando mais. Explorando bastante coisa. Ao longo do bar, é isso aí. Então, Sérgio, deixa eu te perguntar logo. Você já mais velho que Charles, né? Assim, acredito, não sei. De idade? De tempo na radiologia. Você tem mais tempo? Mas por que radiologia? O que é que te interessou? Quando você era jovem, você estava procurando alguma coisa para fazer e alguma coisa... Pô, radiologia. Vamos explorar esse mercado. Como é que foi essa sua trajetória? Vamos lá. Eu saí, né, ali do colegial, como todo mundo trabalhou aí na parte de comércio, né? Eu ouvi algumas histórias aqui do Facilita. E a gente sempre procurando, né, se profissionalizar. Eu sempre gostei muito de estudar, mas nos anos 90, principalmente nos anos 90, ali pro finalzinho, entre 97 e 99, era muito difícil você ingressar na faculdade.
A gente só tinha a UFBA, né? A UNEB e a Católica, na verdade. Depois foram surgindo outras faculdades, né? Particulares, mesmo assim com valor exorbitante, né? E a gente não nasceu em berço de ouro, né? Então a gente tinha que buscar ali de fontes menores, né? Que a gente pudesse custear. E aí nessa busca, procura do curso técnico, né? E olha para aqui, né? Não, comigo, ele tá conversando aqui. Ah, beleza. Não precisa olhar pra câmera, não. E assim, no finalzinho dos anos 90 eu comecei a buscar, né, várias áreas, mas eu gostava muito de informática. O computador em minha casa chegou em 97 e eu lembro que muita gente não tinha acesso a computador. Eu não lembro exatamente qual era, não sei se foi 486 que meu cunhado me deu, um falecido cunhado. E aí eu comecei a explorar ali aquele mundo da informática, comecei a me interessar muito por isso. E meu caminho sempre teve a ver com tecnologia, né? Só que aí, nesse vai e vem de profissões, né? Comecei a estudar para vender vinhos, né? Olha que elegância, rapaz. E aí eu me interessei também pela profissão, mas Então, se a gente quiser uma indicação de vinho, você é uma boa pessoa. eu consigo ainda indicar alguns Um vinhos. enólogo aqui, não sabia. Pois é. Era mais para o lado do sommelier, né? Da degustação e tal. Mas aí depois eu saí também, minha mãe acabou ficando doente, mas ela tinha um sonho, né? De me ver trabalhando de branco. Mas até então, na minha cabeça, aquilo era confuso, né? Trabalhando de branco e tal. Anos antes eu tinha me alistado na Marinha, porque os caras trabalhavam de branco, né? Mas aí um alta patente lá falou, quem não for carpinteiro e não for pintor, passa por essa fila que a gente vai dispensar. Eu não sou nem carpinteiro nem pintor. Né? Não tenho nenhum talento. Aceita alguém que conheça vinho? Eu sabia tocar guitarra e mal. É mesmo. Então aí não dava, né? Pra tocar na banda da Marinha. Tocar um solo aqui Pois lá. Então aí eu falei, minha mãe, na Marinha não vai dar. Aí os anos foram passando, né? Infelizmente ela ficou doente. Ela teve câncer e tal, aquela correria toda do tratamento. Ela acabou falecendo, né? E eu fiquei naquela coisa, né? Na minha mente. Eu também acompanhei o tratamento todo, indo para os hospitais, né? Que fazem tratamento de radioterapia. E aí, vendo aquelas pessoas trabalhando ali, e algumas pessoas da área de saúde também, da minha família, falou, tem um curso aqui que encaixa bem com você. Né? E eu acho que envolve tecnologia, isso. A radiologia naquele tempo já estava engateando para a coisa da tecnologia, Do digital. né? Isso. Aí eu falei, não quero trabalhar em hospital não, porque ficar vendo lá o sofrimento das pessoas, isso me incomodava. Tá? Mas aí eu fui, meu irmão, sei lá, chegou um dia lá em casa assim, velho, é hoje, a gente vai lá num curso. Procurar saber. Foi um dos primeiros cursos, não vou dar nomes, né? Aos concorrentes. Mas é um dos primeiros cursos de Salvador aqui. Aí ele me levou lá, bem caro, viu, gente? Hein, Charles? O curso de radiologia era muito caro, cara. Era muito próximo a pagar uma faculdade. E aí ele me levou, falou, velho, vou fazer a matrícula. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você sai e vê o que você vai fazer sua vida. Porque minha mãe faleceu e cada um tem sua vida, e você tem que ter sua vida também. Tal. Aquela história, né, do irmão mais velho, querer te colocar na linha, eu agradeço a ele, viu? Então aí começou minha trajetória na radiologia, né? Entrei sem pretensão nenhuma, mas logo de cara, assim, sabe? Quando começaram a falar da história, falou de física, né? Envolveu matemática, aí eu me encantei, sabe? Dali em diante eu abracei, né? Com unhas e dentes. E a partir daqueles anos ali, foi só estudar. Tiveram algumas pessoas importantes. Aqui eu posso citar nome, né? Nesse processo de formação, Albino, falecido, né? Professor. Teve Alexandre Rosa. Teve Demétrio, trabalha com radioterapia. Isso. O pessoal ainda está aí, né? Está atuando. Mas foram importantes, assim, para a minha formação, para o despertar. Era muito difícil os cursos de radiologia naquela época, porque eles não investiam em laboratório, né? A gente tinha que imaginar como é que eram as coisas. Mas a minha trajetória na radiologia começa dessa forma, né? Tinha data show, né? Data show, tem que No máximo uma transparência. era né? transparência. Transparência. Eu lembro que eu tive uma aula de segurança, na verdade era radioproteção, mas eles chamavam de segurança do trabalho e demorou 6 meses para acabar a disciplina, irmão. E as pessoas reclamam
de uma carga horária hoje de 12 horas, não, de 12 aulas, né? Sim. De radioproteção. Ah, pra que isso? Imagine, tive 6 meses, cara, eu tinha um módulo, assim, grande, né? Você quase saiu com 2 formações, né? Isso, Técnico quase. de segurança e Quase, eu técnico tinha de as radiometria. NRs, tudo certinho Sim, e tal. sim. E aí, nesse processo começou, né? No mesmo ano que eu saí, fui trabalhar para uma clínica de raio-x no interior, né? Não era uma coisa legal, sabe? Não vou dizer que foi bom, mas foi bom para o despertar, né? Das coisas positivas e negativas que tinha na área. E no mesmo ano ali eu fui convidado, né? Isso por um cunhado meu que também era professor desse curso. Ele é médico veterinário. Ele falou, velho, você tem perfil de professor. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, não quero lidar com essas pessoas não e tal. E aí ele falou, não, velho, tem uma vaga lá na escola de Albino, em Seu Luís, né? Você conhece bem. E aí ele falou, tem uma vaga lá e você vai assumir lá com tomografia. Eu falei, você vai tomar logo essa aí, rapaz. Não, vai lá conversar com o Albino. O Albino, ele tem formação em física, em matemática, enfim. Aí cheguei lá, o Albino olhou pra minha cara e disse, rapaz, você é muito novo pra ser professor, velho. Aí eu falei, rapaz, vamos lá, vamos tentar. Ele falou, eu falei pra quando é a matéria semana que vem? Não, hoje à noite. Então ele não de podia, desafio. ele não podia escolher muito também. Né? Pois, Ele tava se Vê, almoçando. você- Então ele falou, hoje você vem pra casa, sei lá, você prepara o material e vem à noite dar essa aula. Só que é aquela coisa, né? A gente tinha uma rotina já de muito estudo. Eu, quando abracei a radiologia, gente, isso para os alunos, né? Novos que estão aí ingressando nos cursos, estão buscando mercado de trabalho. Eu, quando entrei, quando eu falo na sala, é exatamente isso. Você entra, você abraça a profissão. Você já tem que colocar o pé na escola, se projetando profissional. Porque senão não vai, gente. A verdade é essa. Não adianta você estar lá em radiologia pensando em direito. Você pode até fazer direito depois, mas pense primeiro um caminho de cada vez. Né? Vamos formar um caminho primeiro, porque senão você estuda tudo e depois não fica bom em nada. Então, assim, na época, a gente tinha esse hábito, né, de estudar muito. Então, eu estava bem nos princípios físicos, Sim. né, de tomografia. Tava confiante. Isso. Então, eu cheguei na sala, primeira coisa que eu escuto, cadê o professor fulano? A menina do todo fundo, a sala cheia. Acho que em média... Sempre tem esse aluno que quer tocar na ferida para tentar atingir a gente de Isso. alguma forma. Aí chegou lá, se o professor fulano não vier, não vai ter aula. Tem média uns 40 alunos, é muita gente, né? Uma sala um pouquinho maior que essa sala aqui, sabe? É muita gente mesmo, em quadro de giz, sabe? Pra você... Ela falou, se você não for bom, eu vou te tirar hoje. Caramba. Eu ouvi isso, cara. Eu ouvi isso. Seu primeiro dia da aula. Mas eu não tremi, não. Sabe o que eu fiz? Eu era muito bom. Hoje eu não sei mais porque eu não desenho tanto. Mas eu era muito bom em desenho, né? Então o que é que eu fiz? Eu fiz um círculo no quadro. Pronto. Nossa trajetória começa aqui. Explica pra mim o que é que vocês viram de tomografia até hoje. A partir desse círculo. Sala aí. Não tô entendendo nada. Só tem uma bola aí. Não falou nem círculo. Só tem uma bola desenhada. E dali em diante eu comecei a destrinchar todo o gantry. Toda a parte do gantry. Tudo que tem ali dentro. Isso, a parte toda do maquinário. Comecei a explicar detectores, a parte de colimação, por que tinha que acontecer o giro, né? Enfim, uma série de coisas. E eu calei a turma e ganhei a turma naquele momento. Eu fui professor dessa escola por anos. A gente já lembra? A gente tinha total confiança dos donos. A gente sofreu bastante também, sabe? Tinha umas questões financeiras que eram absurdas, né? Mas serviu como base para a gente alavancar nossa carreira também, né? Assim, não me delongando demais, mas é o que eu coloco. Falei até recentemente no simpósio de Max, né? Me deram uma palavra. Eu falei, não, pessoal, curso técnico é assim, ele é a porta de entrada para muitos profissionais. Se a gente acaba com o curso técnico, a gente vai abafar o mercado. E outra coisa, as pessoas de baixa renda, hoje é mais fácil, claro, migração na faculdade e tal. Mas pessoas que têm uma renda muito baixa. A primeira porta de entrada ainda é o curso técnico, sabe? Para uma profissão.
Então, Para sair de uma realidade e começar a conviver com outra. exatamente. Então, assim, essa trajetória da radiologia começou inicialmente assim, né? Depois, claro, fui trabalhar em várias outras escolas. Lá mesmo, nessa escola, conheci Charles, né? Conheci uma série de professores que, assim... Te se- impulsionaram bastante, né? Te deram impulsionou, gás. a gente um ajudava o outro, Um a ajuda o gente outro. sempre teve uma relação muito boa, né, Charles? Desde o Sim. primeiro momento que a gente se falou. Eu lembro que eu conheci Charles divulgando um curso de exames contrastados. Lembra? Eu me lembro. Lembra? Foi com outro professor, não Foi lembro, com outro professor. Foi. né? Aí ele, não, tem esse curso aqui e tal. Pô, eu falei, pô, eu vou. Então, não sei se acabou acontecendo, não acontecendo, não lembro. Aconteceu. E aí a gente, nessa... E foi adiante. a gente acabou virando amigo mesmo, irmão. E grande Charles, como é que foi sua trajetória, Charles? Bom, eu comecei com essa ideia de área de saúde desde muito pequeno, porque minha irmã, ela é aposentada hoje, né? Foi durante muitos anos técnica de laboratório. Ela se formou no Central, imagina, que era o ensino médio profissionalizante na época. Muito bom. E era um dos melhores colégios na época. Era sim. Todo mundo queria estudar no Central. Exatamente, isso na década de 80. Era a referência. Final da década de 80, né? Eu sou de 85, então em 84 ela já estudava lá, mas assim, já para início dos anos 90, eu ia para a escola com ela. E o laboratório do Colégio Central era uma coisa assim, sabe, de luxo mesmo. Assim. E eu ficava encantado, eu pequenininho, com 4, 5 anos de idade, eu ia para lá. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria ser como minha irmã. E ela se formou na época era patologia clínica mesmo, né? Hoje que é Era patologia clínica. é isso, exatamente. E ela começou a trabalhar em muitos laboratórios, que minha irmã é inteligentíssima, assim, cabeção mesmo. Ali. Passou em primeiro lugar no concurso do SARA, primeiro lugar em Salvador. E eu me lembro que na mesma época ela passou em primeiro lugar também na Marinha. E aí, ao mesmo tempo, e ela ficou, lembro que ela conversava com minha mãe, queria saber qual dos dois ela ia ficar. E aí escolheu pelo SARA porque ela não gostava muito da carreira militar, enfim, ficou no SARA. E aí foi aquela coisa, ficou um ano fora, foi para Brasília, né? Fazer o treinamento, e depois veio para Salvador e ficou mais de 20 anos no SARA, trabalhando lá. Então, foi minha referência. Minha irmã sempre foi minha referência para muita coisa, inclusive para isso. E eu, quando eu terminei o ensino médio, comecei a fazer cursinho, tentar entrar na faculdade, aquela coisa UFBA, né? Como você bem descreveu aí. Até que um dia eu estava passando ali naquela rua, você saindo da praça da Piedade, indo para Biblioteca Central, tinha uma escola ali. Eu passei e vi um manequim com um jaleco. Aí eu olhei assim, poxa, olha, deixa eu entrar aqui para ver. Quando eu entrei, tinha lá o curso de enfermagem, radiologia. Eu digo, poxa, eu quero radiologia, porque eu quero ser tão bom quanto minha irmã. Pronto, então começou por aí. Fiz o curso, não fiz nessa escola, eu fiz em outra. Me formei e, assim, eu me formei em novembro, dezembro de 2006. Em janeiro de 2007 eu comecei a dar aula. Porque eu sempre tive essa aptidão, porque minha mãe é professora aposentada. Então eu sempre tive esse viés assim, de ensinar. E assim, eu falo com o melhor operador de ressonância, o melhor técnico de radiologia da cidade. Eu falo com ele como se ele não soubesse de nada. Mas entenda que isso não veja isso de maneira pejorativa. É porque é uma coisa minha. Eu tenho digamos assim, uma mania, né, um hábito de falar com as pessoas como se elas não soubessem aquilo. Então eu vou ensinando assim, com muito carinho. E às vezes a pessoa já sabe aquilo. Não, Charles, eu sei disso. Eu digo, desculpe, me perdoe, porque eu tenho essa mania. Ou seja, eu sinto que eu gosto de ensinar, que é uma coisa que vem de dentro, que está no meu sangue, está entranhado em mim, essa coisa de ensinar, de explicar. Mas a gente gosta de ouvir você falar. Pois é. E então, quando eu percebi isso, eu digo, poxa, tá aí uma oportunidade de eu arranjar emprego na área de radiologia, que na época já era uma área muito disputada, porque às vezes as pessoas não entendem por que a área de radiologia é fechada. É só você olhar para o hospital. Quantos técnicos de enfermagem você tem no hospital? Agora, nesse exato momento. Você somando emergência, centro cirúrgico, UTI, enfim. Quantos da radiologia? 1, 2, 4? São muito poucos.
Então, assim, a área de radiologia sempre foi uma área menos ampla, digamos assim, por uma questão estrutural. Então, o que é que hoje eu penso? Você tem que buscar alternativas. Se você não, o emprego dos seus sonhos é trabalhar na tomografia de um grande hospital Salvador. Até você conseguir chegar lá, Você tem que pagar as contas. vá para outros lugares. Pense se você não dá aula, não pode ser uma alternativa. Para mim foi. Sim. E eu parei de dar aula no passado, a contragosto meu. Eu não queria parar. Mas eu pensei, poxa, eu preciso dar uma pausa para me qualificar melhor e amanhã oferecer mais para os alunos, né? Eu Por isso, compartilho total disso aí. Sérgio me conhece, então, eu fiz assim, exatamente a mesma coisa. E aí, em 2007, eu comecei a dar aula numa escola que ficava ali na Rua do Paraíso. Também, né? Passei por várias situações. Mas, enfim, sempre focado em quê? Poxa, eu quero continuar estudando, eu quero continuar alcançando meu objetivo, até que cheguei hoje num nível assim que eu considero bom, mas não estou 100% satisfeito, tanto que eu continuo estudando, voltei para a faculdade, buscando, né, melhoria, enfim. Mas assim, as minhas raízes sempre foram fincadas no ensino. Eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu faço assim. É o meu momento de, por muitos anos, foi o meu lazer. Você pouco me via na praia, pouco me via no shopping, eu não sou de jogar bola, né? Não sou nenhum atleta. O que é que eu fazia para me divertir? Eu ia A pra gente sala nunca de jogou aula. bola. A gente nunca jogou bola. Pois é. Eu jogo assim. Tem um né? campo aqui, a gente pode A marcar. gente até aquele já ali. tocou, a gente até já tocou junto. Já tocamos É, juntos, inclusive. mas- Eu toco guitarra Mas- também, mas provavelmente devo tocar melhor que você. Deve sim. Eu toco há muitos anos já. que Então, massa. assim, era o meu momento de lazer. Era quando eu saía do trabalho, assim, do hospital, aquele plantão pesado, eu chegava, arriava a mochila lá na sala e começava a brincar com os alunos, e brincando e dando assunto. Então, eu terminava a aula 9h da noite, eu sempre fui um dos últimos a sair da escola, saía junto com o pessoal fechando a escola, minha sala era uma das últimas a sair, e eu tava dando conteúdo, brincando, dando risada, gastando, o menino dormindo assim, rapaz, esse som aí, Eu sou né? esse também. Ora, e a aula sempre viva, aquela coisa sempre interativa, porque eu sinto que é uma coisa que eu me identifico muito, né? Sempre gostei de dar Eu, quando aula. eu chego lá eu dou aula no colégio estadual, eu chego na sala dos professores e tô no sofá assim, ó. Aí na hora de dar aula, bora lá, começar, e é outra pessoa, né? A gente se transforma Sim, com a energia que a gente nem tem, mas tá lá, tem que dar Ô, aula com Francisco, energia. só complementando aqui, porque a gente vai se adaptando, né, Sérgio? Então, assim, hoje você tem o WhatsApp e os grupos. Então, o que é que eu faço? O que é que eu fazia, né, até ano passado? Tinha algum aluno dormindo, eu caladinho tirava uma foto dele e botava no grupo. O pessoal via aquilo e começava, gente, olha o grupo aí que eu botei informação no grupo. Não via a foto dele Era a dormindo foto lá. dele. Ele acordava, ele ria também, achava engraçado. Sim. Claro, eu não vou fazer isso com quem eu não tenho intimidade. Claro. Né? Mas tudo isso era uma relação de amizade muito boa. E as aulas sempre fluíram muito bem. Sim, com certeza. Agora, veja só, por mais que a gente estude, né? Tem uma situação que me deixa um pouco angustiado na radiologia. Por exemplo, tomografia ou ressonância. Pior ainda, a gente estuda. Só que o estudo que a gente faz em casa só chega até certo ponto, né? Não existe um curso que você complete esse curso e fala assim, passa pra cá qualquer aparelho de tomografia que eu vou dar show. Não existe. Ou então passa pra cá qualquer aparelho de ressonância que eu dou show. A gente não sai assim, seguro, pra assumir um plantão. Queria saber de você, primeiramente, como é que foi seus primeiros contatos com a ressonância? Uma vez que o estudo que a gente faz em casa não deixa a gente preparado para operar uma ressonância. Como é que foi seus primeiros passos? Pronto. Quem jogou ressonância no meu colo, né, foi Gustavo, que hoje é coordenador de um grande hospital e tal. Ele estava saindo da escola, saindo na verdade da aula. Ele era coordenador, né? Ele estava saindo da parte de aulas. Ele falou, ó, tem essa matéria aqui que eu dava, sabe, é um desafio. Ele já jogou assim, né? E eu nem sabia, sabe, assim. Tinha aquela comparação, né, com tomografia e tal. Aí ele falou, ressonância. Eu falei, pô, Guga, peraí, não. Pelo amor de Deus, essa não, velho. Velho, só tem você. Sabe, nenhum outro professor vai querer pegar, sabe? Não tem interesse na parte tecnológica. Então, o primeiro contato que eu tive com ressonância mesmo foi em sala de aula. Ele me deu, acho que um mês e meio. Ele falou, você estuda física aí, inicialmente, depois você vai estudando outros tópicos e tal.
Então eu comecei a estudar aquilo, como eu falei a você, eu gosto muito da parte de física, né? Que envolve as disciplinas. Eu falei, pô, isso aqui é sensacional, cara. Como é que o cara pensou nisso aqui, velho? Pra criar, sabe? Você vê que ele já gosta, né? Como eu ficava pensando, pô, bicho, o cara pensou em moléculas, né? De hidrogênio do corpo para poder, a partir dali, né? Com uma outra energia, né? São duas forças periódicas ali que vão se encontrar e formar uma imagem. Cara, o cara tem que, né? Passar muitos anos pensando naquilo para formular a ideia. Tanto que, Isso por me exemplo, encantou. T1 e T2, as pessoas sabem o que é na imagem, mas não entendem a relação do T1 e T2 com tempo de repetição e tempo de eco. Que é a parte Exatamente. física ali, né? Isso. Que está captando as informações, que é algo da física, assim, extremamente complexo. Né? Bem complexo. E você falar isso em sala de aula, se eu não sabia falar grego e russo, eu comecei a falar. Porque você não se fazia entender, sabe? Os livros também eram muito conservadores, né? Na forma de ensinar. Com o advento das tecnologias, isso ficou mais fácil. Você pegava ali um professor, né, que falava melhor daquilo, você já se fazia entender melhor, porque você está debruçado, né, sobre aqueles livros, é muito mais fácil você se aproximar do conteúdo do que um aluno que nunca viu ou um outro profissional que nunca viu. Tanto que, só fazendo, né, uma ponte, quando eu chamo algum outro profissional assim, não, senta aqui, pô, vamos pegar aqui a parte inicial, ele se desinteressa logo porque ele vê que a gente, naquele painel ali, naquele sistema operacional, você tem que mexer em muita coisa. E acaba desinteressando isso. Então, voltando um pouco para o ponto inicial da sua pergunta, tem que ser em doses pequenas, sabe? Em pequenos pacotes, fragmentados. Eu acredito hoje na educação dessa forma, como o Charles fazia lá comigo e como ele faz. E como eu faço quando eu estou em sala de aula. Ela tem que ser fragmentada. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Se o professor está falando de, sei lá, sistema esquelético, só para fazer uma analogia, uma comparação, estuda o sistema esquelético, não pula para o vascular, não, porque não vai dar certo, sabe? Domine um primeiro. Isso, então meu contato inicial com a ressonância foi esse. Depois, alguns anos depois, que eu também sou formado em informática, em gestão de tecnologia de informação, apesar de não divulgar muito, né, essa formação, mas é uma formação que teve a ver com radiologia e tem a ver também com biomedicina, porque depois eu me formei em biomedicina, mas quando eu fui escolher meus estágios, eu acabei escolhendo para a área de imagem por conta de uma oportunidade que estava surgindo na época. Existia uma possibilidade de um hospital, né, um gestor, um amigo, falou, vai surgir vaga aqui, ressonância são poucos operadores e você tem, né, grande chance. Então eu peguei, minha ideia de fazer biomedicina, né, até esclarecendo isso, amo radiologia, pessoal. Tudo que eu tenho, como o Charles colocou, advém da radiologia, sabe? Amigos, todos os benefícios Só que a a gente pode galera pensar, né? Mas eu fiz biomedicina na época, estava tendo uma filha, minha primeira filha, né? Eu falei, eu preciso aumentar o leque dentro da área de saúde. Preciso de mais possibilidades de trabalho. Então eu fiz para isso, né? Mas acabou me puxando, a radiologia me puxou de volta. E aí eu fui para um grande hospital, estagiei em 2016, eu fui 17, na ressonância magnética, com o Fábio. Oportunidade zona aí. Né? Isso. Fábio O Fábio Santos? Santos foi. Sempre Fábio. Isso, o Fábio que me deu os primeiros passos ali, né? Na ressonância e tal. Ele, vai lá, faça. Ele é um cara que deixa você meter a mão na Apostou massa. mesmo em você. Isso. Então eu fiz o estágio 1 com ele, aí fiz o estágio 2 com outra menina, não lembro agora da menina, desculpe, viu? Vou lembrar agora. Mas eles dois que estavam ali, mas Fábio era mais presente, porque acabou tendo uma relação com outras amizades, enfim. Eu fiquei parado um tempo ali, né? Porque eu já tinha na minha cabeça, se é ressonância que eu estou investindo, e é um recado que eu deixo. Tenta seguir, pessoal, um fluxo, sabe? Essa pergunta que o Francisco fez inicial. São tantas coisas que a gente não entende, né? A gente estuda tanto, quando chega na hora de do fazer, travou tudo. Porque tá pensando em muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Não dá pra... Eu sempre brinco, né, Charles? Coitado do patinho. Desculpa falar isso, mas síndrome do pato. Lembra que eu sempre falo? Tenta voar, tenta nadar, tenta caçar e acaba
andando todo, né? Todo estranho. Todo estranho, porque não sabe fazer nada certo. Então começou muito daí, sabe? Respeitar o processo, é isso que você quer Exatamente, dizer. respeitar o processo. E tudo a gente precisa respeitar o processo. Desde aquilo que eu falei lá, né, da entrada, de você colocar o pé na sala e falar, pô, não, hoje eu estou me projetando aqui, ó, na minha mente, no meu sonho. Sonhar é importante, né? A gente precisa sonhar sempre. Se você apaga isso, né, do seu processo... Fábio, ele tem um curso, né, de ressonância, Ele tem um curso que de é o Você é ressonância. Especialista, ele fala o seguinte, gente, estou mexendo em parâmetros aqui, mas você que está começando, não se apegue com isso agora não, apenas aprenda a executar exame primeiro, tá lá o protocolo, execute o exame, né, ajustando tudo direitinho. Agora, parâmetros eu estou dando uma noção aqui para você, mas se você se apegar muito a mexer parâmetros para diminuir o tempo do exame, que dá para diminuir, Isso. agora não é o momento. Exato. Só não me delongando, só para finalizar essa linha do tempo, né? Então aí eu formei em biomedicina. Logo em seguida tem um amigo nosso, né, que também trabalha com ressonância Chambertin. Tenta trazer ele aqui. Ele não vai querer não, mas tenta trazer ele. Chambertin é Um gênio. gêniozinho. Ele estava fazendo uma Falem pós. com eles, ué. falar. Faz a ponte aí. Vou falar mesmo. Aí ele estava fazendo uma pós EAD e falou, Sérgio, vou fazer presencial. Bora fazer numa grande instituição aqui de Salvador, que é presencial. Falei, bora. A gente investiu mesmo, sabe? E aí a gente foi para essa grande instituição, foi o divisor de águas, sabe? Na minha profissão como operador de ressonância. Né? Porque eu também sou técnico, então eu posso ser contratado como técnico ou como biomédico, né? Mas foi o divisor de água na profissão porque abriu, sabe? As portas. E é isso. Quando você investe na sua carreira, acaba que o retorno vem. Vai demorar um pouco. É ter paciência. Charles sabe disso também, né, Charles? Ter paciência, sabe? Que a coisa você vai lapidar. Constância. Felipe Pitangueira sempre me falou isso, né? Ele foi meu professor nessa instituição, hoje é meu amigo. E ele sempre falou isso. Velho, é constância. Sabe? Felipe, eu conheci? Tá lá. Sim. Gente boa. Isso. Então ele falou, velho, se você mantiver a constância, né? A autoridade, ela vai vir com o tempo. E eu digo a você, eu tenho o quê? Acho que vou fazer 4 anos trabalhando como operador de ressonância. Eu ainda estou engateando. Eu acho que a ressonância a gente aprende todos os dias. Sabe? Todos os dias. Você senta na máquina, você vai fazer um exame, algo deu errado. Você precisa ajustar, você precisa conhecer o mínimo de física do equipamento para conseguir ajustar aquele erro que está dando, porque o médico não vai conseguir laudar com, de repente, um artefato que apareceu, sabe? Ontem que apareceu um artefato, né? Foi num coronal que eu fiz para pelve, né? Apareceu um artefato inesperado. E aí eu tive que me debruçar novamente, pesquisar rapidamente para poder... É, porque a agenda tá lá. Tá esperando. E ontem, hoje o motivo da força também foi a agenda de ontem, foi pesada. Foi pesada. Isso, foi pesada, sabe? Então, assim, todas essas coisas são os desafios do dia a dia. Então não adianta, só finalizando essa fala, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. É esperar, é fazer como o Fábio falou. Surgiu a oportunidade, o que é que eu preciso inicialmente? Tá tudo lá programado, sabe? Inicialmente eu preciso aprender as angulações, saber anatomia, saber patologia. Primeiros passos são esses, né? Primeiros passos. Tem unidade que vai pedir para que você tenha conhecimento mais aprofundado em algumas situações de como saber o momento de injetar ou não um contraste. Mas você vai pegar isso com o dia a dia. Não adianta ficar parecendo um louco, olhando para a tela. Tem que injetar, tem que... Porque assim. O que acontece? A gente observa, por exemplo, eu observo o Bira lá. Bira, né, lá na terceira, ele adora mexer em protocolo, adora. Ele não aguenta, Sim. né? E aí eu fico assim, poxa, será que eu tenho que... Eu tento me colocar no mesmo nível que ele, só que não dá, ele já tem muitos anos de experiência. E por mais que eu estude, não dá para eu alcançar ele só com a experiência, né? E aí, respeitando o processo, ele falou, isso aqui... Eu falei, poxa, Bira, eu não vou nem me atrever a perguntar o que é que você está mexendo aí na configuração. Ele, não, isso aqui é só com o tempo. Mas ele explicou rapidamente. Você sentiu isso também, com seus primeiros contatos com a tomografia? Né? Porque tem raw data, tem não sei o quê, vamos documentar aqui. Como é que foi para você os primeiros contatos? Cara,
hoje eu olho para trás e eu vejo assim, como eu evoluí, viu? Mas isso levou tempo. Levou alguns anos aí. O meu primeiro contato com a tomografia também não foi nada confortável, né? Eu fui contratado por um hospital que nós, por coincidência, tínhamos ido lá para procurar campo de estágio, né? Eu dava aula junto com o Sérgio na coordenação do curso e sempre tivemos essa amizade. Então, poxa, vamos procurar campo de estágio, cara, para desafogar aí. E paramos no hospital, encontrei um ex-aluno lá. Resultado, uma hora da história, fui trabalhar lá. E nesse hospital eu fui para trabalhar com raio-x e tomografia. Tomografia eu só sabia teoria, mas encarei. E sempre chegava no plantão assim, rezando, tomara que não tenha tomografia hoje. Essa sensação que eu fico pensando. Tomara que tenha só O raio-x. setor é você mesmo. Você tem que tocar o negócio. E sempre tinha uma tomografia e eu fui aprendendo, né, com os erros, com os acertos e tudo mais. Mas eu comecei, Francisco, me preocupando mais em montar o FOV só, posicionar o paciente, montar o FOV e apertar o start, né? Sem medo de estar depreciando a profissão, mas eu comecei com um apertador de botão. Sabia a teoria, mas na prática, no protocolo, na máquina, para você encontrar aquelas informações que você viu no livro, para você concatenar as ideias e conseguir estabelecer uma relação entre a teoria com a prática, isso aí não é algo muito simples, não. Foi o que você até começou perguntando, mas assim, com o tempo você vai desenvolvendo isso, não pode atropelar as etapas. É importantíssimo que você tenha uma noção de anatomia muito grande. Eu tenho uma das primeiras histórias assim, de desafio que eu tive em relação a isso, foi quando chegou, porque eu só fazia nesse hospital crânio e abdômen. Crânio e abdômen. O tórax, quando vinha, era cheio por conta da apneia, o tomógrafo era muito lento, então a gente tinha que fazer em blocos. Então, assim, era todo um protocolo. Abdômen era só a fase venosa, só a fase portal, arterial nem pensar. Era um tomógrafo de 2 canais. Enfim, e um dia chegou uma pelve, uma bacia, TC de bacia. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer uma TC de bacia? Eu nunca fiz TC de bacia. Que é diferente de quadril, né? Que é Deixar diferente claro. de quadril, que é diferente de abdômen total. Aí eu digo, não, peraí. Se eu faço um abdômen total, eu posso fazer uma bacia, pelo amor de Deus. É só anatomia, cara. Como é um raio-x de bacia? Né? Você vai pegar antes da crista ilíaca e depois ali... Hoje é muito fácil. Você pega o celular, FOV, TC, bacia, você vê lá o Google Imagens, é o FOV lá. Exatamente. E eu vou lhe dizer mais. A bioimagem desse hospital ficava no subsolo e não tinha sinal de celular e os computadores eram bloqueados. Então não tinha nem onde eu pesquisar. Né? Não tinha sinal de rede. O Wi-Fi era só quem tinha senha, enfim. E aí eu digo, rapaz, eu vou pela anatomia. Bacia deve ser isso aqui. Montei o FOV, apertei o botãozinho, ele cortou, mandei pro Pax, o médico nunca reclamou. Eu imaginei, pô, tá certo. Aí virou a chave da minha cabeça, eu digo, então é isso aí, pronto. Quando eu me senti mais seguro para fazer os exames, eu comecei a buscar mais o conceito daqueles parâmetros que estavam na máquina e eu passava o plantão inteiro estudando aquilo ali. Então foi um misto de quê? Dedicação, tem que ter, não tem jeito. Somado a respeitar o processo, respeitar o tempo, não atropelar as etapas, começar pelo básico que é a anatomia. A anatomia ela sempre vai lhe dar um norte em relação aos exames, por mais que você não saiba fazer os exames propriamente dito, mas você sabendo de onde até onde você precisa adquirir o exame, já é uma bússola, exatamente, obrigado. Já é meio caminho andado. E a tomografia tem muitos outros desafios em relação a anjo, por exemplo, né, a alguns exames, como a gente até comentou mais cedo, TAGT, mas isso aí é um caminho que você vai chegar lá. Vai chegar lá. Então, dá para entender a angústia de muita gente que, por exemplo, que está começando agora, se formou agora, eu, por exemplo, que o mercado ele quer um profissional pronto, não é? Só que tem que passar pelo processo, não tem jeito, né? Então, é difícil querer me colocar no lugar, né? E me imaginar no lugar de um cara que já tem muitos anos na tomografia,
né? E não dá, pô, eu tenho que passar por esse processo, né? E faz parte, essa angústia faz parte, o mercado tá aí, né? Vai ser difícil, mas quando entrar, respeite o processo, né? E vem cá, tudo bem, vocês começaram a assumir plantões sozinhos, deu aquele frio na barriga, passaram perrengue os dois, imagino, né? Ressonância, tomografia, sempre tem, muitas vezes tem aquela agenda cheia, mas hoje vocês já têm uma reputação, não é? Mas vamos dizer assim, quais estratégias como pessoa também, características pessoais suas você considera que foi vantajosa para você e características como profissionais também, que hoje você conseguiu construir uma reputação e hoje você mantém essa reputação. Quais seriam as características do Sérgio Moraes, por exemplo? Principalmente paciência, sabe? Você tem que ter uma certa calmaria, né? Pessoal, sabe? Não sei se eu falo que seria calmaria, né? Mas Serenidade. Serenidade, serenidade, isso. Porque eu lembro de uma frase de uma enfermeira, acho que ela já não está mais no serviço, que ela falou assim, pô, eu via você ali e dizia assim, pô, esse rapaz, não vou falar o que ela falou, esse rapaz aí jamais vai operar essa ressonância magnética. Não botou fé em você. Foi. Ela falou isso pra mim, né? E hoje ela me vê como um dos melhores, não que eu me ache melhor, até porque, como eu coloquei, né? A gente aprende todo dia estudo, eu tenho os mesmos conflitos internos, né? Que você tem quando eu não entendo uma coisa, mas eu vou tentar buscar, vou tentar resolver. Quando não é suficiente, eu pergunto. Eu acho que é importante, humildade nesse sentido, né? Não humildade como as pessoas pensam, de baixar a cabeça, né? Mas não, de você ter peito de falar, Charles é um profissional, né? De tantos anos quanto eu, mas chega, poxa, estou com dificuldade disso aqui. E essa humildade, chegar e, se ele souber, eu sei que ele vai passar, como ele passou perfeitamente aqui. Foi uma aula que ele falou, na questão do... eu não sabia como é que fazia uma bacia. Mas se você pensar pela lógica, é o que eu falo pro pessoal também da ressonância, eu trabalhei com raio-x um tempo, e quando eu falo assim, raio-x tem muito a ver com ressonância. Você tá maluco, rapaz? Mas tem. Você tem que usar paralelismo, perpendicularidade, angulação. Mas tudo isso vem do conhecimento que ele acabou de falar. Anatomia. Se você não souber a anatomia, você não vai saber qual é a angulação correta. Você vai dar numa musculatura, né, uma região que seja de medicina interna, por exemplo, né, como o pâncreas da vida. Entende? Então, assim, eu acho que minhas características, e a Charlie me conhece muito bem, assim, eu sou muito paciente, sabe? Sou resiliente mesmo, eu tenho essa característica em mim. Gosta de estudar. Gosto de estudar, né? Embora o desafio... É muito importante essa qualidade sua. Estudar, se dedicar. Que bonitinho, Isso aqui é um espelho pra mim, cara. Um espelho pra mim mesmo. Verdade. A gente praticamente cresceu junto na área, né, cara? Assim, a gente tem muito pra falar nesse sentido, e são muitas histórias, viu? São muitas mesmo. Mas eu coloco sempre dessa forma, eu coloco isso para os alunos. Tudo que eu estou falando aqui desde o início é uma palestra inicial que eu dou para eles, que eu falo essa questão de às vezes americanizar os termos, hard skills, soft skills, o aluno fica perdido. Pessoal, são habilidades, sabe? Habilidades pessoais que você vai levar no seu dia a dia e outros que você vai ter que lapidar. Que ninguém é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Sabe trabalhar em equipe. Sabe, principalmente isso. Né? A gente vai falar já disso. Isso aí. A relação interpessoal, né? A comunicação limpa. Né? A comunicação limpa é você saber se reportar ao outro. Né? Não é tipo você tá lá, injeta aí! Né? Sabe? O outro lá ele precisa receber uma informação limpa. Injeta aí o quê? Quantos ml são? Né? Como é que foi feito esse acesso? Entende? A senhora mudou o acesso, né? Teve mudança no acesso que a senhora fez? Qual o jeito que está usando? Né? Para mudar o fluxo. Todo esse contato a gente... E você, grande Charles, quais são as suas características? Acho que vocês são muito assim, mesma vibe, né? Com certeza nós somos muito parecidos, comungamos muito dessas opiniões.
Eu também sou resiliente e assim, eu acredito muito no relacionamento saudável. Isso aí vai lhe trazer uma série de benefícios. Então assim, trocando em miúdos, o que significa isso? É você chegar num setor, é você trazer aliados para você. Traga aliados para você, traga as pessoas para você. Entenda quais são as suas obrigações, o que você tem que fazer e o que é o do outro, né? Então, por exemplo, questão que a gente sempre bate nessa tecla, eu já vi vários exemplos com diferentes pessoas, em diferentes ambientes, assim, a obrigação de posicionamento é nossa. Ponto final. Acabou aí. Mas a enfermagem, ela faz isso no intuito de quê? De dar fluidez ao serviço, de nos ajudar. Ou seja, eu vejo isso como um favor. Cara, toda vez que o técnico de enfermagem posiciona um paciente, eu agradeço. Sim. Poxa, obrigado. Nem que seja uma coisa repetitiva. Fizer 30 pacientes, 40 pacientes no turno. Obrigado. Eu sempre agradeço. Para deixar claro que aquilo ali é um gesto de amizade que ele está fazendo para comigo e para estreitar esse laço. Para além disso, a gente sabe muito bem que nesse processo todo de relacionamento, nem sempre tudo são flores, né? Sempre tem um desgaste, né? Sempre tem um desgaste, então você precisa manter a chama sempre acesa. Você precisa, de vez em quando, o que é que eu faço? Do nada, às vezes tem pessoas que vendem doce na clínica, né? Tem sempre um pessoal que vende alguma coisinha. Cara, eu compro. Você tem quantos aí? Eu tenho 10, me dê os 10. Isso tudo? Você vai comer? Não, me dê os 10. Eu compro e saio distribuindo para todo mundo. Aí eu distribuo para o técnico de enfermagem, para a enfermeira. Aí ele recebe aquele doce. Mas você Poxa, obrigado, Charles. Você brigou comigo ontem. Você entendeu? Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo relações. Porque eu preciso dessas pessoas, assim como eles precisam de mim. Mas eu também preciso deles. Então, minha característica é essa. Eu gosto de trazer aliados para mim. Eu gosto das pessoas perto de mim, sempre me apoiando. E para isso eu tenho que ter esse esforço de estar sempre contribuindo de alguma forma, compreendendo que cada pessoa tem o seu momento, está vivendo um contexto que muitas vezes aquele contexto desfavorece ele em algum ponto. E eu preciso compreender isso. E eu não posso ficar exigindo. Então, como você falou, o contraste, calma, vamos ter uma comunicação limpa, clara, chegar assim, velho, vamos fazer o seguinte, como é que está esse acesso? Porque o comando ali do tomógrafo é seu, Francisco. Você que está ali determinando quando começa, quando termina. Então, assim, é necessário você ter aliados, você trazer as pessoas para você. Eu gosto muito dessa característica. E às vezes até mesmo o médico indica uma quantidade de contraste muito grande para aquele exame. E a gente conversa ali com o pessoal da enfermagem, pessoal, vou diminuir um pouquinho aqui, 2 pitelequinhos. Existem cálculos, inclusive, que demonstram que a determinados exames você pode fazer 1/3 do volume de contraste prescrito, por exemplo. Agora cabe a você, como eu já fiz diversas vezes, conversar com o radiologista. Doutor, é o seguinte, o senhor passou 100 ml para fazer um TEP. Eu consigo fazer com 30. O que, Charles? Consigo, doutor. Não, é muito pouco, doutor. O cálculo é esse. Eu já fiz exame assim. Eu posso fazer o exame assim e lhe mostrar? Mostre aí, faça aí para eu ver. Eu fiz o TEP com 35 ml. O exame ficou ótimo. Não, ficou beleza. Ficou ótimo, padrão. Um pouquinho de contraste chegando no átrio esquerdo, bem pouquinho só. Mas isso aí é um indício de quê? Que você tem uma contrastação das artérias pulmonares até as suas porções mais distais. Então é um sinal de que aquele exame está seguro para laudo, que você tem contrastação até os ramos distais. Qualquer trombo que tiver ali, o médico vai conseguir identificar. Usei pouco contraste, foi bom para quem? Para o paciente. Foi bom para a instituição, que economizou. E assim, aí, às vezes, as pessoas, poxa, Charles é o suprassumo da tomografia. Não, cara, não sou. Estou aprendendo até hoje. Todos os dias eu aprendo. Só que eu utilizo esses aprendizados, né? E isso causa, às vezes, um furor, aquela coisa assim, Charles.
disso. Mas vamos lá. Gente, a gente vai fazer agora um pequeno intervalozinho pra gente começar o segundo bloco. Vamos lá, pessoal, voltando para o segundo bloco dessa conversa maravilhosa, mas aqueles recados que vocês já conhecem, né? Curta, comente, compartilhe. Pessoal, ó, Instagram, YouTube e no Spotify, tá bom? Então é muito importante vocês curtirem, né? O projeto ele tem que se manter vivo, né? Estamos completando um ano, Diego, inclusive eu tenho que conversar um negócio com você. Estamos completando um ano já de Facilita Radiologia, passou rápido, né? E tem muita coisa por vir ainda. Então curta, comente, compartilhe, né? Vamos manter esse projeto vivo, pessoal. Outra coisa, se você quiser apoiar o nosso projeto, né? De uma maneira mais simbólica ainda, faça a sua contribuição no nosso Pix, facilitaradiologia@gmail.com, tá bom? Então, conto com vocês. Estamos aqui com Charles e Sérgio, conversando de muitas coisas, não é? Muita história vocês dois, muitos anos de amizade, né? Vocês são amigos hoje em dia. Mas a gente falou aqui umas coisinhas bem interessantes. Por exemplo, vocês falaram que tem que ter conhecimento de anatomia, né? Muito mais apurado. Radiografia precisa de conhecimento de anatomia? Claro que sim. Só que, desculpa, tomografia e ressonância precisa de um conhecimento um pouco mais detalhado. Não só de anatomia, como fisiologia também, né? A gente falou você falou do TEP, né? O TEP é essa grande circulação, pequena circulação ali em imagem, não é verdade? Sim. Então, eu quero que vocês digam o seguinte, ó. Quando vem exame, se a pessoa que está começando, ela vai fazer aquele FOV básico, né? Mas quais dicas você daria para deixar seu exame mais dinâmico? Por exemplo, se viesse um exame de face e tórax, por exemplo, na tomografia, a pessoa pode dar algumas habilidades para agilizar o processo, em vez de fazer a face, depois fazer o tórax, né? Ressonância é a mesma coisa, né? Às vezes você tem que fazer um FOV diferenciado, porque você percebeu alguma coisa ali a mais. Então, como é que eu posso criar essas estratégias para agradar o médico? O médico vai olhar assim, poxa, esse cara aí ele sabe mais do que o normal. Vocês poderiam dar alguns exemplos assim, básicos assim, de alguma estratégia que vocês poderiam fazer para agradar o médico? Mostrar que você... Qualquer um dos dois aí pode começar. Eu acho assim, ó, primeiro, eu vou assim, tentar ser bem sucinto, mas primeiro você tem que conhecer o lugar que você está, né? O lugar que você está trabalhando. E tem que conhecer... Como é que eu vou conhecer, Charles? Eu acabei de ser contratado. Você vai ter um tempo de treinamento. Dificilmente você vai ser simplesmente jogado no primeiro dia para você já assumir um serviço, né? Você sempre vai passar por um período de treinamento. Você acabou de ser contratado, você vai passar pelo introdutório, né? Vai conhecer as... Passa rápido ou é um período bacana? Isso, ó, gira em torno de 30 dias. Passa rápido. Né? Então, assim, o que é que acontece nesse período? Nesse período você vai conhecer o fluxo do setor, você vai conhecer os médicos, radiologistas, e você precisa ter a proatividade de quê? De buscar as informações que você precisa com os radiologistas. Na humildade, doutor, chegou um exame de face, o senhor quer que faça como? Quer que pegue a mandíbula toda ou quer que pegue só os seios? Exatamente. Esse tipo de questionamento você vai ganhar duas coisas. Primeiro, você vai ganhar a confiança do médico, você vai estreitar laço com o radiologista. E segundo, você vai fazer os exames com a qualidade que ele deseja e você vai acabar sendo visto como um bom técnico. Então, qual é a diferença de um técnico bom para um técnico mediano? É a capacidade que você tem de fazer os exames que sejam... que tenham uma qualidade adequada para o médico radiologista, para aquele médico radiologista. E isso você só conquista chegando até ele. Você tem que ter esse gatilho, essa proatividade de chegar até ele e conversar. Então a primeira coisa é essa. Segundo... Nada de ficar com medo de ir lá perguntar. Não é ter medo, é isso. Você tem que chegar lá e conversar. Doutor, licença, bom dia, tudo bem? Meu nome é Charles, eu sou técnico de radiologia da tomografia, eu sou novo aqui, eu estou começando hoje. Então eu posso tirar algumas dúvidas com o senhor? Cara, eu duvido que ele vai dizer não.
Com certeza, não, meu filho, pode vir aqui sempre que você precisar. Eu digo, pronto, tá ótimo. Ó, já consegui estabelecer uma relação com ele. Pronto, agora vamos para frente. Os exames vão surgindo, eu vou tirando minhas dúvidas. Você deu um exemplo de face e tórax. Depende muito do lugar que você está. Eu trabalho num serviço particular muito exigente. Uma clínica muito exigente. Né? O médico está sempre dando feedback para a gente, sempre dizendo, tem grupos específicos, tem grupo da cabeça e pescoço, tem grupo do tórax, tem grupo do abdômen, tem grupo da cardíaca, tem vários grupos, cada grupo tem os médicos radiologistas específicos daqueles laudos. E eles estão sempre dando feedback. Então, tomografia de pescoço, a gente, a depender da lesão que o paciente tem, a gente tem que fazer as manobras, tem que fazer uma fonação, tem que boca aberta, tem que colocar a língua para fora. Tem a tomografia de pescoço 4D, né, que na verdade é uma tomografia feita toda em apneia, mas você injeta o contraste e você vai fazer várias aquisições em tempos distintos. Tem artigos científicos sobre isso, inclusive. Né? Enfim, então o que é que você tem que fazer? Conhecer o setor que você está e, a depender do serviço, você vai fazer separado ou não. Então, por exemplo, nessa clínica que eu trabalho, que é muito exigente, se vier um exame desse, eu tenho que fazer separado. Por quê? Porque o médico que quer que faça a face com o braço para baixo, mas o tórax ele não vai admitir que faça com o braço para baixo. E ele quer que faça o scout do tórax com o braço para cima. Ou seja, eu não vou poder fazer um scout só. Exatamente. Eu vou ter que fazer um scout da face, fazer a aquisição da face e ponto. Depois eu faço o scout do tórax, que a dose é baixíssima, e faço a aquisição do tórax. O tórax lá, por exemplo, nós temos mais de 20 protocolos de tórax. Todos específicos, todos separados por peso, por faixa etária, tem os protocolos pediátricos, enfim. Então é um serviço muito complexo. Nesse caso, eu tenho que fazer tudo separado, mas se for um hospital de emergência, uma situação emergencial, paciente que precisa de um laudo rápido para definir conduta, o que é que eu faço? Eu faço um scout só e posso montar os blocos. Faço o bloco da face, adquiro, terminou, eu só faço mudar a posição, colocar o braço do paciente para cima e ainda peço para ele colocar aqui, ó, dessa forma. Deixa minha televisão E aí aqui. vai eu derrubando o estúdio todo, derrubando o estúdio, e faço a aquisição do tórax. Então, eu acho que antes de você tomar essa atitude, primeiro, converse com o médico radiologista. Segundo, conheça o setor que você está, qual é a complexidade dos exames que você está fazendo, qual é o tipo de entrega que você tem que dar para o médico, e depois você vai ajustando isso. Tem médico, por exemplo, que gosta, além da fase de apneia normal, fazer uma expiratória depois. Exatamente. Então tem médico que gosta. Para avaliar tem que saber. aprisionamento aéreo. Só complementando rapidinho, mastoide. Fazer as duas reconstruções separadas. Não só isso. A gente tem que entregar também uma cóclea, reconstrução para cóclea, e ele quer imagem de martelo e bigorna. A gente tem que fazer isso. A gente faz as angulações. Tem um artigo, inclusive, que eu utilizo como referência. Eu já não uso mais porque eu já me lembro de cabeça, mas no começo eu ficava, toda vez que eu ia fazer, eu pescava. E a gente fazia a cóclea, além de fazer o ouvido direito e esquerdo, a gente faz uma reconstrução separada, uma reconstrução, martelo e bigorna e manda tudo para o Pax. O médico quer tudo separadinho. Aí você pensa assim, poxa, que trabalheira. Cara, isso é ótimo. Você desenvolve um conhecimento anatômico assim que você vai para um outro nível. Muito rápido. Sim. E aí o posicionamento é essencial, viu? Posicionar... Sem dúvida. O que diferencia a ressonância nesse sentido da tomografia é que todo protocolo que você for fazer, você tem que ver a métrica do exame. E todos vão ter um posicionamento diferente. E às vezes o médico aparece lá, eu quero assim, assim, assado. Exatamente. Tem lugar que eu já fiz entero, RM, em decúbito dorsal e outra em decúbito ventral. Entende? Quem definiu isso? O médico. O médico define. ali, Sabe? Aí você pode perguntar, como o Charles falou. Preferencialmente, o médico que estiver de plantão, pergunta a ele, né? O senhor prefere, né? De que posição? Não, é melhor fazer com a barriga para baixo, né? Em decúbito ventral, para poder visualizar melhor as alças, né? E tal. Que seria o mais certo mesmo. Mas, por algum motivo, o paciente não pode fazer, mas já fez todo o preparo. Você não vai mandar o paciente retornar. Você faz e justifica. Né? Por exemplo, o exame de joelho é simples. Mas cada corte ele tem uma métrica para ver uma estrutura anatômica. Se eu ver o tendão batelar, né, eu não vou ver o tendão com o coronal. Eu vou ver no sagital. Então, e o que é que eu vejo no coronal? Os meniscos, né?
e as estruturas ali circunvizinhas. Mas aí o que é que acontece? Quando você vai fazer essa ajuste do pacote, né? Eu já vi gente, por exemplo, fazer assim, não precisa, Sérgio, você cortar até o final da gordura, sabe? Mas é uma coisa que me incomoda muito, cortar Cortar a estrutura anatômica. Entende? Me incomoda muito. E às vezes você perde um cisto, ó. Sim. Tá lá bem pertinho. Pô, deixa eu dar um exemplo disso aí que você Sim. falou, que eu me lembrei. Tomografia de tórax. Tomografia de tórax, você não vê só pulmões. Você vê área cardíaca, Sim. arcos costais e uma coisa que muita gente subestima, mama. Paciente que tem a mama grande. Sim. Eu amplio o FOV. Axila faz parte da tomografia de tórax, sim. Linfonodo aumentado, as cadeias quando estão muito assimétricas. Isso é um indício de alguma coisa que o médico pode observar. Sim. Então, a gente não pode cortar a estrutura. É isso, é uma coisa que eu trago do raio-x e é uma coisa que eu trago conversas com o Charles. Sempre que ele estava me dando algum toque de tomografia, ele, velho, não corte. Né? Você sempre fala, não corte estrutura. Sabe? E você vai levando isso. Mas o médico não tem interesse nessa área. Sim, mas Exato. ali um pouquinho, não tem problema. Pode ter lesão sim. lá. Aí tem outras ponderações que você pode colocar, por exemplo, que você vai dar uma melhor visualização, por exemplo, de um endométrio, né? Já falam lá da pelve, sabe? Isso. Mas aí é aquela expertise. Que é toda uma angulação específica. Isso, exatamente. Tem uma angulação. Porque tem o pacote básico, né? pacote. O eixo longo, o eixo curto. Sim. Mas aí você tem outros a mais que você pode colocar um volumétrico, sabe? Você vai ter uma varredura melhor dos cortes, você vai conseguir ver melhor as estruturas internas, sabe? Então, é uma questão mais de expertise e também do que o Charles falou no início. O serviço autoriza você fazer isso, a mais, o médico ele vai abrir essa ponderação para fazer o estudo, porque às vezes não adianta você mandar mais e ele só já está acostumado, adaptado a ver aquelas ponderações, sabe? É preciso saber se ele realmente vai avaliar. Tem médico mesmo que cobra no abdômen total os pacotes intermediários. É verdade. Isso, mas tem médico que não. E cabe a você memorizar o gostinho de cada médico. Isso, exatamente. Imagine com um trabalho em 2 lugares diferentes. Aí lascou. Aí você tem que memorizar Sim. os hábitos de cada... E só para fechar, pegando sua pergunta inicial, fazer uma face e um tórax. Na ressonância dá para fazer tudo junto, né? Até porque as ml de contraste, né? A gente usa uma menor quantidade e tal. E na hora de você organizar isso é mais fácil também, né? Você separa em pastas, né? Você puxa ali as sequências de cada E as estrutura. bobinas, apesar de serem diferentes, mas você conecta as duas, né? Exato. Depende também da A quantidade de de canais. neuro com a de Abore, né? Isso. Já apareceu o paciente com 13 exames de ressonância para fazer sedado. E aí? Aí o médico falou assim, o anestesista, eu não faço. Como é que eu vou virar ele? Vou ter que tubar esse paciente. E aí você tem que conversar. E no radiologista conversar, dividir em blocos aqueles exames que tem mais estruturas que tem mais proximidade para que você consiga realizar. Entende? E você não consegue fazer tudo. Quer ver outro detalhe? Quem está falando de anatomia e também fisiologia, sistema circulatório, urinário, falou sistema linfático aí, a pessoa tem que ter um domínio. Pô. Por exemplo, a gente está falando aqui de sistema circulatório. A ressonância, o fluxo dos vasos sanguíneos, às vezes você vai ter que botar uma barra de saturação ali, alguma coisa para dar uma... Tem que ter essa noção, né? E é difícil para pegar essa... Direção de fase, tudo isso vai influenciar, né? No artefato ou não daquela veia ou artéria que estiver passando a proximidade da estrutura que você está estudando. Isso. Aí saber também posicionar a barra de saturação. Porque barra de saturação aumenta o tempo, né? Sim. Então tem que saber colocar exatamente na posição para não interferir, né? E esses macetes só na prática. Eu já vi um operador assim, de anos, sabe? Perfeito. Apaga todas as barras de saturação, mexe só na física e não dá nenhum artefato. É mesmo? O cara sabe? Então aí aquela habilidade, né? Já no nível 3, 4, sei lá. E acho que tomografia acho que é a mesma coisa. Sistema urinário mesmo, para você ver a diferença de um lugar para outro. Tem lugar que na fase excretora ela quer a bexiga bem acesa. Já outros, pela questão da agenda muito grande, se a bexiga tiver um pouquinho acesa, não, já foi. Né, já manda. E essas coisas tem que pegar com o tempo, né?
E também a gente, claro, né? Você não vai conseguir aprender isso da noite pro dia. Então, acalme seu coração. Eu não, Fique calma, tranquilo. Ninguém tá livre de tomar um puxão de orelha em algum momento da sua carreira. Não vá achando que você vai passar ileso, porque não vai. Isso faz parte do processo e precisa ser atravessado. Em algum momento você vai tomar um puxão de orelha, você vai cometer algum deslize. Isso é normal. O que você tem que fazer é aprender com esses erros e buscar não repeti-los e evitar outros. Mas, por exemplo, eu tive um aprendizado lá no início que para mim é fundamental, que meu olho nunca deixa passar despercebido. Bexiga tá cheia, beleza, não tá, mas tem lesão dentro da bexiga? Eu não vou esperar o médico ver o exame daqui a 1 dia ou 2 para laudar, para dizer que tinha uma lesão na bexiga, para me dizer que era para eu ter esperado a bexiga encher mais. E outra, e às vezes até colocar o paciente em ventral. Vou levantar, caminhar um pouquinho. Coloca outro na mesa, adianta a agenda. Daqui a 10 minutos você chama ele de novo e coloca e repete. Não precisa fazer o abdômen todo não, só a pelvezinha ali. Deixa a bexiga encher mais. Você viu lesão, você pode colocar em ventral. Até o acesso pode tirar, vai adiantando. Pode, não, só vai esperar excretar. Outra coisa, se você viu que tem... isso eu aprendi com o tempo também, observando, perguntando muito, Francisco. Doutor, desculpe, o senhor me mostra o que é que o senhor está vendo aí? Não, Charles, eu estou vendo aqui a juve, eu estou vendo que tem um cálculo na juve, esse cálculo aqui ele pode estar impactado. É bom a gente fazer um ventral. Pronto, ele já me ensinou uma vez, eu absorvi aquilo, anotei. Nos próximos que eu vi, eu, por conta própria, coloquei em ventral, fiz uma aquisição e mandei para o Pax. O médico, poxa, valeu, aquele exame que você fez em ventral, pô, me ajudou. Porque ó, tem um fluxo, Francisco e Sérgio, que é muito interessante. O paciente começou com uma dor. Ele foi para onde? Ele foi para o médico, para o clínico geral. O clínico passou uma tomografia. Essa tomografia ele vai para onde? Ele vai para a clínica fazer o exame. Esse exame, quando ele chega lá, ele é recebido, né, direitinho, é conferido os dados, aí ele vai fazer o exame. Esse exame é feito por nós. Nós fazemos o exame, mandamos para o médico radiologista, que a depender da qualidade dessa imagem, ele vai conseguir determinar se aquele paciente, qual é a origem da dor que ele tem. O laudo é a informação escrita mostrando ao médico que solicitou o que é que esse paciente tem. Ou seja, nós é que vamos, a partir da qualidade do nosso exame, é que vamos permitir ou não que o médico radiologista possa dar uma resposta para o médico solicitante lá. Então, olha o ciclo como é que se fecha direitinho. E nós estamos bem no meio. Então, assim, nós somos o ponto divisor, né, que vai dizer se o paciente vai ter um diagnóstico e uma conduta adequada ou não. Por quê? Se nós fizermos um exame onde a gente não consiga fazer uma apneia do paciente adequada, orientar direitinho, se o paciente tem lesão... Rapaz, aconteceu comigo um caso que eu fiquei impressionado. O paciente tinha caído do cavalo lá no interior e veio e estava sentindo uma dor. Ele marcou um pneumo, foi para a consulta 2 dias depois. Depois da consulta, o médico pediu uma tomografia, ele marcou, agendou com mais 3 dias, ou seja, já tinham 5 dias já do acidente. E ele foi em regime ambulatorial, não foi emergência não. Quando ele chegou lá, que fez a tomografia, eu observei uma fratura de arco costal associado a um pneumotórax, expansivozinho, viu? Estava bem grande. Imediatamente eu mantive o paciente na sala, liguei para o radiologista. Doutor, por gentileza, o senhor pode dar uma olhadinha nesse exame aí, paciente fulano de tal. A história é essa, outra coisa muito importante, que é uma dica assim, que todo mundo tem que anotar isso. Quando você for passar a informação para o radiologista, você precisa saber a história do paciente. Por que ele está fazendo aquele exame? Ou ele está fazendo aquele exame porque ele caiu do cavalo há 5 dias e está cursando com dor. Nunca chegue... Doutor, olha esse exame aí. Sim, Charles, mas qual é a história? O médico ele precisa saber da história pregressa. Ele precisa saber o porquê o paciente foi para ali fazer aquele exame. Moral da história. Liguei para o médico, passei a história, ó, o paciente sofreu uma queda do cavalo, assim, meu Deus,
ele tá com pneumotórax, tem que botar dreno. Olha Pronto. como adiantou o lado do Cara, paciente. ele já desceu dali, Francisco, já deu entrada na emergência, foi orientado, a enfermeira conversou com ele, o médico também, ó, eu sou o doutor fulano, só que o senhor tá com pneumotórax, tá com fratura de arco. Ele, meu Deus, eu nem sabe por isso que eu tô sentindo essa dor. Olha isso. E aí o cara já desceu pra emergência, deu entrada lá, deu os documentos, já deu entrada, já ficou internado. Aconteceu comigo. Eu Agora, tava- desculpa, Tá. imagine só, se eu libero esse cara pra casa. Porque o médico é humanamente impossível ele ver todos os exames que são feitos numa rotina. Ele tem uma agenda, ele vai laudar aqueles exames, outro médico vem laudar os outros. Então, imagine se eu não olho, se eu não observo. Sim. Esse paciente vai para casa, ele vai piorar. Meu Deus, o que é que pode ter acontecido? Velho, nós salvamos muitas vidas, cara. Sim, claro. Nós salvamos muitas vidas. Esse cara aconteceu É comigo. Eu tava fundamental com, hoje. eu tava com o André, falecido André, que Deus o tenha. Eu tava fazendo uma anjo de arco aórtico, né? E conversando muito com ele, que ele era muito, muito gente boa. Aí conversando, só que eu tava querendo olhar minha imagem, né? Que foi eu que fiz o exame. E quando eu vi, eu falei, André, ele tá com TEP, esse paciente. Bilateral. Aí André, hã? Aí voltamos à imagem, um TEPzão lá. De lá saiu Você internado. que viu? Foi eu que vi. Olha isso. De lá ele saiu internado. Ligou pro médico na hora, saiu internado. TEP bilateral. A importância. Como encurtei o trajeto desse paciente, né? Adiantei o lado É dele. a mesma coisa que provoca um TEP, provoca um AVC isquêmico. Isso. E poderia ter passado batido. Poderia ter passado pra conversando e tal. Mas aí eu. Ali eu acho que é um TEP ali, André. André parou, olhou. Ixi, bilateral. Aí levou. A verdade é que vocês são os olhos do médico, né? Isso. Paciente oncológico. Ele tem a quimioterapia tem uma tendência, né, a provocar distúrbio de coagulação. Então, toda vez que eu faço um exame de um paciente oncológico, eu faço com mais calma. Como assim? Eu sempre vejo se ele tem TEP. E eu já peguei dezenas de casos de pacientes oncológicos que estavam fazendo quimioterapia e estavam fazendo um exame para controle oncológico, um controle para ver se o tratamento estava surtindo efeito, se o tumor diminuiu, ou se manteve, aumentou. E ele tinha TEP. Imediatamente eu liguei, doutor, paciente fulano de tal, oncológico, está em tratamento. Veja se não tem TEP aí, porque assim, você tem que entender a hierarquia. Claro, Você não vai afirmar. Não vai dar diagnóstico, não. Você não está ali para dar diagnóstico, você está ali para fazer o exame, mas a sua experiência que você adquire ao longo do tempo lhe permite ver determinadas coisas e alertar o médico. Sim. E você passa até a ser cobrado por isso, na verdade. Poxa, você não viu o TEP, não sei o que, enfim. Então eu informei, doutor, eu acho que tem TEP. Dê uma olhadinha para mim, por favor. Ih, Charles, tem mesmo, obrigado, viu? Valeu. E os médicos sempre dão retorno. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E na ressonância, grande Sérgio, você já encontrou assim, alguns casos que você teve que tomar uma atitude ali na hora? Não, na ressonância isso é um pouco mais Raro de acontecer. raro porque você tem os exames mais eletivos, né? A pessoa já sabe o que tem, tá indo lá para isso, acompanhar. É estável, né? Mais Exatamente. estável, né? Também tem aquela questão dos exames estarem atrelados a uma central, né? De laudos. Geralmente a gente vinha com a central, o médico que acompanha mais o médico que vai assinar, né? Naquela hora ali do hospital, mas quem vai dar o laudo geralmente é um pessoal que está na central. Se tiver alguma alteração, eles pedem para reconvocar, né? Vão comunicar ao médico que está acompanhando o paciente também. A questão da reconvocação na ressonância tem o mesmo peso da reconvocação na TC, porque às vezes o operador ele fica se sentindo um pouco culpado. Foi reconvocado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou isso, de certa forma, é normal? Qual é o limiar, assim? Pô, esse paciente foi reconvocado, É um porque limiar viram muito, alguma bem coisa. tênue, viu? Ou então, esse paciente foi reconvocado porque eu vacilei em alguma coisa. Né? Exato, é bem tênue. Por exemplo, aconteceu uma situação comigo que... Deixa eu lembrar exatamente qual foi o exame. Eu tinha feito um exame de neuroeixo. Eu fiz um neuroeixo. Exame grande, né? Isso, um exame muito grande, cansativo até, né? Tanto paciente, para quem está realizando. 1h20, mais ou menos. E aí, assim, na fase final, eu programei... Ele copiei, acho que axial para sagital. Aí saiu sagital, o que deveria ser axial. Mas o paciente tinha subido novamente. Já tinha subido, já tinha liberado. Só que aí essa questão da expertise, né, também. Olhei o exame rápido, falei, vacilei aqui. Liguei para a enfermeira.
tem A como... gente fica chateado, né? Fica, Poxa, mas aí nem passou pelo médico, né? Foi pela enfermagem. deu pra remediar. Ela, mas vai dar tempo de pegar esse contraste? Tem sim, tem tempo de pegar o contraste ainda. Ele voltou rapidinho, não se alimentou, nada, só fez as sequências finais, entende? Aí não passou pelo médico, mas existe, como a gente colocou, é uma linha tênue. Você vai ter uma reconvocação de um anjo, por exemplo. Se você for, aí é bem complexo. Agora, assim, às vezes por um erro de protocolo mesmo que não depende de você. Alguma coisa está desconfigurada na máquina. Entende? Aí o médico pega, liga, sinaliza. Já tive essa situação. Não faça esse gradiente aqui não, porque não está sendo legal para eu avaliar os seios, né, venosos. Faça desse aqui. Mas eu vou reconvocar só por isso, sabe? Por isso que é bom a gente sempre se proteger, né? Fazer Claro. tudo direitinho para quando tiver alguma reconvocação, por acaso não quiserem colocar a culpa no Sim. operador. Exatamente. Eu faço Porque de tudo. repente às vezes é, e aí você assume. Sim, E às exatamente. vezes não é e querem colocar. Aprende, que tem que aprender com o erro, né? Que é importante. E você precisa também ser um pouco criativo, um pouco não muito criativo na radiologia, né? Tem situações que você está observando um exame que pode voltar, porque o pedido foi feito de uma forma que você acha que não vai dar certo. Você pode alterar ali, né, algum parâmetro para poder fazer com que o exame não retorne, sabe? Sei lá, usei ali, isso aí eu vou falar um pouco de física, né? Diminuiu demais o sinal ruído da máquina, né? Aí tem aquelas nuances de average, Sim, do phase no rep, que você pode aumentar, diminuir, né? Para que você tenha um ganho de no phase rep, ou phase over sample, né? Que é da Siemens. E aí você tem essas jogadas, você aumenta o sinal, você já melhora a qualidade da imagem, sabe? Então, todas essas questões são do dia a dia, mas essa questão de reconvocação é uma linha muito tênue e sai dessa linha, né, Charles? Poxa, é só uma história que aconteceu comigo ano passado. Médico, a importância de você ler o pedido, cara. Você ler o pedido e ler a história. Sim. Eu acho que a história é até mais A importante. história é mais importante. A médica da emergência solicitou uma tomografia de coluna cervical. Até aí tudo bem. O paciente veio, coloquei na mesa, pronto. Aí eu abri o prontuário. Quando eu fui ver, paciente com suspeita de abscesso em região de glândula parótida. Digo, como? Coluna cervical? Não, peraí, é uma coisa errada aí. Aí eu liguei para a médica radiologista da casa, doutora, ó, paciente, o pedido é coluna cervical, mas a história é de abscesso em parótida, glândula salivar. O FOV não ia pegar. Filtro, tem que ter contraste, é outro exame, é outro exame. Aí ela, menino, esse pedido tá errado. Você tem condição de ligar para a emergência e procurar saber? Eu digo, não, doutora, não se preocupe não que eu vou fazer isso. Liguei para a emergência, falei com a médica, doutora, a senhora pediu coluna cervical, mas a história do paciente é abscesso em parótida. É isso mesmo, doutora. Aí ela, não sei, Oxe, cervical e pescoço não é a mesma coisa, não? Eu falei, não, são coisas distintas. Peraí, são gente. exames, assim, pelo prisma da tomografia, são coisas diferentes. Anatomicamente, tá ali próximo. você mas foi bem político aí. não, é porque você tem que ter jogo de cintura, né? Você tem que ter muito jogo de cintura. É por isso que muitas pessoas perdem oportunidades, porque deixam muitas vezes a soberba aí na frente guiar. Não faça Exatamente. isso. Não faça isso. Seja político. E aí ela, não, pra mim era a mesma coisa, mas como é que você quer que eu peça? Eu digo, doutora, é melhor a senhora pedir pescoço. Porque a gente vai injetar contraste, a gente vai pegar um FOV maior, vai conseguir ver melhor as salivares dela. Ah, não, tudo bem. Ela mudou o pedido. Eu retornei para a radiologista, expliquei a situação e fiz o pescoço. Fiz o exame certo, injetou contraste, a paciente teve o diagnóstico adequado, tudo Escapou. isso porque escapou. Aí você pensa que acabou, né? Tá tudo bem. Uma paciente veio logo em seguida com o mesmo pedido e uma história semelhante. Não era abscesso de parótida, era alguma outra linfonodomegalia, alguma coisa assim, mas era a mesma situação. Ela tinha feito os dois pedidos das duas pacientes e mandou para tomografia. Aí chegou um depois do outro. O outro foi a mesma coisa, TC de coluna cervical, paciente com linfonodo suspeita de linfonodomegalia, solicita o exame para esclarecimento e conduta diagnóstica e conduta. A mesma situação, liguei para a radiologista, liguei para a médica, ela mudou o pedido, enfim. Evitei 2 reconvocações.
Porque quando chegasse no radiologista, sabe o que ia acontecer? Seu nome Ô, lá. Charles, você não viu a história do paciente, não, Charles? Você não viu que a tomografia de coluna cervical, na verdade, deveria ser pescoço? Menino, você tem que ver a história. Só que aí eu me antecipei, evitei todo esse transtorno e o paciente teve o diagnóstico adequado. Então, assim, é uma linha tênue do reconvocar ser causado pelo técnico ou não, pode ser um complemento, às vezes é um achado adicional que o Isso. médico quer uma técnica, às vezes o pedido era sem contraste, mas um médico viu alguma coisa, conversou com o solicitante, pediu contraste, o paciente voltou, mas é um complemento, mas pode ser também por um erro nosso, uma desatenção, né? Mas a gente tem que E às vezes a gente quer falar assim, não, mas foi culpa da médica. Não, mas também é sua função verificar. E não passar o erro para frente. Porque, por isso que nós temos uma equipe. Né? Para evitar que Isso. erros passem para frente. Exato. Porque às vezes eu entendo, a gente confia muito no nosso colega, né? E às vezes a gente não confere por causa disso, né? Uma dica que eu dou para evitar certas reconvocações até é você abrir os laudos e começar a ler os laudos. Sabe? Você aprende muito sobre artefato que deu, né? Tô falando principalmente da ressonância, né? Artefatos. O médico ele laudou, mas ele sinalizou que existia um artefato ou não ali. Sim. Sabe? Que pode ter, sei lá, ofuscado alguma coisa no laudo, né? Mas mesmo assim ele consegue, né? Fazer a leitura da imagem. E até mesmo os termos que são usados, né? Para estar laudando, sei lá, um AVC, né? Ou, sei lá, alguma alteração renal. Aí você tem algumas escalas que você pode acompanhar, sabe? Então tudo isso eu acho que é... Com certeza. E vem cá, Sérgio, eu quero as dicas de milhões agora. Nem tudo são flores. Às vezes a gente toma uma advertênciazinha, uns Sim. anos de experiência, Claro. né? Você já tomou alguma advertência, alguma coisa assim no Já, já. E aí, como é que foi? Você se sentiu como assim na hora? Rapaz, Você achou justa? Você não achou? É isso. Tem situações que você corre para justificar, né? O que aconteceu. Principalmente na ressonância, que pode acontecer vários eventos ali. Sabe? Desde como foi posicionado, que é 70%, né, do exame, o posicionamento. A parte gerencial é conosco, né, do operacional. Mas se tiver um técnico de enfermagem que você acha que tem os que posicionam muito bem, né? Outros que são meios, assim e tal, você tem que ir lá dar uma supervisionada. Tem uns até que não gostam, você está vindo ver eu posicionar? Não, fique tranquila. É só para ver se está posicionado as bobinas certinhas, porque é a bobina de mesa, né? Às vezes passa muito, você perde uma estrutura, fica com baixo sinal em alguma região e tal. Já teve algumas reclamações assim de reconvocação. Eu não lembro exatamente qual foi o exame, Francisco. Mas foi um exame que eu fiquei muito chateado, sabe? Assim, porque eu sabia que eu podia fazer mais pelo aquele exame. Mas foi bem no início, né? E aí você se sente muito mal, sabe, cara? Você fica, pô, Deve acabar com o dia da pessoa, hein? acaba. Minha esposa sentiu isso de perto, porque eu... Voltou mal-humorado pra É porque assim, não é que você não possa errar, sabe? Mas a gente faz tudo. Essa linha tênue que eu falei que a gente traça, eu faço de tudo. Acho que eu não tenho uma reconvocação aí, acho que há uns 2 anos, sabe? Porque eu faço de tudo para que tudo dê certo mesmo, nas duas unidades que eu trabalho. Mas eu lembro que eu fiquei bem chateado. Velho. Foi assim uma dor que você fala, cara... Ó, eu me lembro que nesse dia eu falei assim, Sérgio, vamos tomar um olho? Não. Sérgio, vamos no rodízio? Não vou não. Sérgio, Pô, recusou o rodízio, pai? Você falou, eu pago. não. Eu falei, eu pago. Não. Tá mal mesmo. Mas é uma situação de você pensar mesmo assim, parar e refletir e dizer, pô, não vou continuar esse negócio não. Eu acho que... Mexe muito com a gente. Mexe demais, né? mexe. Imagino. Porque nós somos responsáveis, né? E a gente se leva dedica, o trabalho a a gente se sério. dedica, né? Levo muito a sério, cara. Por isso que é importante também um reconhecimento, né? Quando a instituição reconhece nosso trabalho, que aí quando vem uma advertência, fala, não, eu tenho reconhecimento e quando eu recebi a advertência. Mas observando o quadro assim de colegas seus e tudo, geralmente as advertências são por causa de quê? Atraso, imagino. Atraso, principalmente, né? Mas atraso é uma questão, hoje, que eu posso dizer, tá aguda ainda, mas pode se tornar crônica na área, porque a demanda está aumentando, né? Na solicitação de exames. O médico se acostumou agora a pedir muita ressonância, né? As agendas São sempre cheias, as gestões precisam se adaptar a isso, conhecer
o ambiente da ressonância, sabe? Principalmente. Saber como é que o operador trabalha, como é que o técnico, o enfermeiro está trabalhando, como é que é um protocolo de abdômen total para um paciente oncológico, né? Ou não Em oncológico. que momento da agenda que você pode Isso. colocar um abdômen total, né? Exatamente. Sabe? Será que eu posso colocar, sei lá, 3, 4 abdômenes na sequência, né? Mas para no final do dia não ter nenhum atraso, entende? Vai compensar com um exame menor, por exemplo, com o joelho, com a coluna. Principalmente essa questão de agenda é muito reclamado, mas eles sabem do Eu problema. imagino que quanto mais a agenda for lotada, mais passível de erros o operador está. Sim, né? Pode claro, acontecer. porque você tem que se desdobrar, você precisa baixar a qualidade do exame, você precisa entregar um resultado mais rápido, mas mais rápido nem sempre tem a ver com qualidade. E aí você tem que, é outra linha tênue, para principalmente o operador de ressonância, ele entregar um resultado rápido e com O qualidade. pessoal da enfermagem começa a ficar estressado. Isso. Você também, ó. Aí tem os fatores adversos, né? Que a paciente recebeu todas as informações possíveis sobre o exame, sobre apneia, né? Sobre não se movimentar, sobre materiais ferrosos, né? Tudo isso, quando você vai se adentrar no ambiente de ressonância, tem que ser colocado lá na zona inicial, né? Não já quando ele estiver dentro da sala. Fatores de apneia, principalmente, são recorrentes para reconvocações, né? Uma angulação mais mal feita do pacote, sabe? Daquela estrutura ali. O médico Isso não... tudo às vezes é a pressa, é Isso, a agonia. exatamente. Então são as coisas Perda mais... de sinal, né? Os Perda de artefatos sinal. Uma vez eu fiz uma ressonância de crânio que o lençol prendeu na manopla que você acopla, né? Sim. Ele ficou preso ali. Aí você tinha pouco sinal de um lado, no outro tinha mais. E aí, quando você janelava, né, você via Olha o que detalhe, brilhou né? mais um lado e não brilhou. Aí, Sim. o que foi? Será que a bobina deu problema? Aí encaixei, desencaixei. Quando foi ver, foi o lençol, que ficou bem na região do encaixe. Aí abri, tirei o lençol, encaixei de novo. Sim. Voltou, fez o exame normal. Agora, e você. Pode perguntar. tem aqueles exames que você faz também, que você, isso principalmente na ressonância, né? Você fala, pô, esse exame não vai passar, não. Mas, já sabe. mas eu vou mandar. Vou lá. Mas aí ele passou, sabe? Lá foi laudado. Você botou alguma observaçãozinha, alguma coisa? Geralmente ele Sempre coloca, né? né? Coloca, Algum desafio que você teve ali, que você tentou manusear, não conseguiu. É sempre se proteger, né? Exato. Por exemplo, colegas às vezes. Até que- para o médico não pensar, poxa, esse operador não sabe trabalhar. Sim, não, sim. Peraí, esse exame tá assim por causa disso que eu estou relatando. Porque ele não sabe o que foi que a gente passou lá pra fazer. Isso, ele Exato. tá- exatamente. Você vai pegar um joelhão, né? Por exemplo. Não dá dentro da bobina de joelho. E aí, tem que usar a bobina de corpo. E aí você tem que fazer uma série de modificações para que o equipamento aceite a bobina de corpo, né? E você consiga realizar o exame sem artefato, né? Você vai ter que acionar o do Face, você vai ter que mudar o FOV, entende? E a mudança de FOV e adição de no phase wrap ou phase over sample vai alterar no sinal. O tempo, o sinal, exatamente. Aí tudo isso você... É claro que às vezes você já encontra configurado na máquina, mas não é do dia a dia você usar aquela bobina, né? Aí você vai e usa, já tem uma modificação ali, você tem que fazer uma alteração para não dar erro lá. Tem uma bobina experimental agora para joelho que parece um tecido assim. Sim. Está sendo desenvolvido, mas está em testes Tá em ainda. teste. Lá na clínica mesmo tem uma que é uma manta. A de corpo total, ela é uma manta. Uma manta mesmo assim, bem flexível. Sim. E ajuda a fazer abdômen, enfim, até corpo total também. E aí a gente vai aprendendo a usar esses recursos. E você já tomou alguma advertênciazinha, uma suspensãozinha aí? Não, suspensão não. Porque eu acho que suspensão tá mais voltado para comportamento, né? Sim. E assim, eu sempre obedeci hierarquia, eu sempre busquei um bom relacionamento com a chefia e com os colegas. Então, assim, sempre fui mais apaziguador do que inflamador. Mas, assim, como tudo no início, a gente sempre passa os maiores problemas no começo. Então, eu, inocentemente, acreditei na palavra de não sei se foi uma enfermeira ou uma técnica que estava descendo um paciente da UTI e disse, olha,
podemos descer o paciente aqui do crânio, a tomografia de crânio? Eu digo, pode, a sala está livre aqui, pode descer, estou aguardando. Aí eu me dirigi para a tomografia, botei o suporte de crânio, forrei a mesa, abri o protocolo, já tinha os dados do paciente, abri o protocolo e fiquei aguardando lá. Botei minha luva e fiquei lá, porque eu estava novo, então estava todo, né, aquela esperança do paciente chegar. Aí botei minha luvinha e fiquei ali esperando. Pronto. Pois é. Quando o paciente chegou, posicionei, fiz o crânio e liberei. E fui embora. Acabou o plantão. Simples, é o mais tranquilo. simples que tem. Beleza, quando foi no dia seguinte, minha coordenadora me ligou. Ô Charles, quando você puder dar um pulinho aqui no hospital, eu queria conversar com você. E aí, o coraçãozinho nessa Rapaz, hora. eu digo, aí já informei em casa, ó, gente, é o seguinte, eu vou ser demitido, então vamos ajustar aqui as contas e tal. É sério que você chegou? Já conversei, não, tá tudo certo, eu vou ser demitido, então vamos lá. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu digo, Charles, você lembra do paciente fulano de tal da UTI? Eu digo, acho que sim. Que você fez uma tomografia de crânio, eu digo, lembro, o que foi? Era tórax. Eu digo, tórax? Você leu o pedido, não? Eu digo, não, mas a enfermeira ligou dizendo que era crânio, você leu o pedido, Charles? Eu falei, não li o pedido. Pois é. Esse paciente era uma tomografia de tórax, você fez crânio, a gente teve que descer ele de novo. O paciente estava estável, né? Não estava grave e tudo mais. Descemos novamente e o colega fez o tórax, mas a bioimagem teve que responder, porque a UTI abriu um relatório de não conformidade e nós tivemos que responder. Então, assim, aqui, sua advertência, porque você não leu. E assim, não teve nada, mas poderia ter repercutido muito mais. E assim, aquilo me doeu, porque foi um erro tão absurdo, Sérgio, tão inconcebível isso. Eu digo, como assim? Aí ela sabia como era, que ele entendeu o que foi que aconteceu, Charles. Eu falei, não, porque o pessoal me ligou dizendo que era um crânio. Então eu fiz o crânio, porque o pessoal falou, eu digo, Charles, vamos amadurecer um pouquinho aí. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que olhar no sistema, tem que ver o pedido, a solicitação, ver Então, assim, isso me fez acordar para a vida. Então tem que acreditar em papel, não é isso? Claro, é sempre documento. Então, assim, documento. isso nunca mais isso aconteceu comigo. Nunca mais. A pessoa também pode ter ouvido alguma coisa e ela falou crânio pensando em tórax. E reproduziu, Sim. só fez repetir. Ela nem foi culpada literalmente da ação também. E eu vou lhe dizer Ou mais. então pacientes com nomes parecidos também acontece muito. Homônimos. E eu vou lhe dizer mais. Essa situação já aconteceu várias outras vezes, mas não chegou a eu fazer o exame errado, porque eu fui na fonte, vi qual era o exame correto e digo, menino, você não disse que era crânio, rapaz, é tórax. É tórax, já é tórax. Não, vamos Você lá, vamos fala fazer. com um sorriso, mas você sabe a laranjada que é. Pois exatamente. Rapaz, é As brincadeira. lágrimas que eu derramei nesse dia, eu me lembro. Meu Deus do céu. E vem cá, gente. Tomografia e ressonância são duas modalidades de exames que convivem muito com o técnicos de enfermagem, não é isso? Eu queria saber, assim, como saber conviver da melhor maneira com os técnicos de enfermagem. Muitos deles são super parceiros, não é? Mas outros, existe esse atrito que está se tornando até histórico, né? De enfermagem com a radiologia. Já aconteceu com vocês alguma vez algum técnico de enfermagem começar a ultrapassar ali a barreira do respeito e você ter que, peraí, nós somos colegas, vamos tentar aqui, né? Já aconteceu com vocês alguma vez assim, que você teve que dar uma chamada? Eu trabalho, como eu falei lá no início, né, com harmonia, sabe? Eu trabalho bem com todo mundo, todas as técnicas que trabalham comigo, e enfermagem também. A gente tem uma relação muito boa de amizade. Claro que alguns são mais duros, assim, mas assim, eu tento ver o lado de todo mundo, sabe? Eu sei que ela também é cobrada, né? Para que aquilo ali funcione, principalmente uma agenda, né? Eles que lidam com o paciente. Isso, exatamente. Então a gente precisa tentar respeitar isso, né? Todo mundo Exato. tem um dia ruim também. Sim. Todo mundo tem um dia ruim. Exatamente. Eu tenho uma boa relação, mas já aconteceu de eu discutir na frente do médico com uma enfermeira. Hoje ela é minha amiga, sabe? Ela sabe qual é o meu temperamento para essa situação, sabe? Ela nem acreditou que eu discuti com ela, mas foi uma situação assim, tipo... Acho que ela queria um certo dinamismo no posicionamento, na sedação, alguma coisa desse tipo. E os técnicos dela, da equipe dela, não estavam no momento. Só que eram coisas para a equipe fazer, sabe? A gente precisa também saber
até onde vai o nosso trabalho. Isso, Né? boa. A gente precisa conhecer tudo, como o Charles colocou, e a gente faz isso, mas também tem que saber até onde vai, sabe? E aí foi uma situação dessa, a gente assim discutiu e tal, mas depois a gente se abraçou, sabe? É bom, é tão bom quando a equipe é assim, né? O médico até falou, o médico ficou meu amigo depois disso, anestesia. Olha, eu não trabalho mais com você nesse dia aqui não, olha. O plantão terminou 7 horas da noite, pô. Sabe? Eu acho que Sérgio tocou num ponto essencial. Cada um tem que saber o seu quadrado, o que tem que ser feito. Porque quando você sabe determinar isso, você sabe cobrar. Exatamente. E sabe o que podem cobrar de você. Então eu já tive situações assim que eu falei, gente, ó, se vocês não me ajudarem, a coisa não vai fluir. A agenda cheia, na clínica eu fazia raio-x e tomo os dois ao mesmo tempo, fazia um, fazia outro, sentava o paciente na mesa, raio-x, tórax, não sei o que, idoso, aí vinha, coluna total, fazer medida, era muita coisa. Eu falei o seguinte, eu preciso da parceria de vocês, se vocês não me ajudarem, e assim, eu sou sempre do Lembrando lado que da... ninguém é chefe de ninguém ali. Não, é tudo uma equipe, para dar fluidez você tem que ter parceria, né? Mas é isso. Acho que falando dessa parte de gestão, né? A gente precisa compreender o todo. Hoje o técnico em radiologia, eu falo isso na sala também. Tanto que a gente colocou, né? Ainda quando você estava lá, a gente colocou matérias de gestão, mesmo de serviço, para os novos que entrarem saberem que eles vão gerir o serviço. Sabe? Gerir o serviço não é ficar mandando em ninguém, não. É trabalhar com harmonia mesmo com a equipe, a enfermeira ou a técnica que estiver lá informar exatamente como é que está o paciente, fazer uma anamnese completa, né? Quando ela pegar o acesso, ela informar para você as dificuldades que ela teve no acesso ou não, isso é importante, sabe? Se você estiver trabalhando com bomba, principalmente, porque é você que vai injetar na bomba, né? Não é ela que vai lá fazer a injeção. Então, toda essa comunicação é importante. E a gestão também de quê? Do que você está produzindo, que são as imagens. Prestar atenção no paciente. Eu tinha um paciente essa semana que teve um apagão, sabe? Ele apagou da máquina. E eu percebi através da imagem. Pô. Ele tinha apagado. Parei o exame, chamei o nome dele, ele não respondeu 3 vezes. Eu entrei correndo na sala. Aí, como o hospital lá é muito grande, para chamar a enfermagem demora mais um pouco, sabe? Sim. Aí a gente correu e tal, aí eu vi que eu não ia vir o pessoal. Eu cheguei perto dele, chamei o nome dele bem alto, ele voltou, sabe? Agora, deixa eu tocar no último ponto aqui da nossa conversa. Vocês dois, né? Você atuou por muitos anos, ainda atua na verdade, e você também na área da educação, não estava nem na pauta isso aqui, né? Mas a gente tem que falar. Inclusive, a gente vai falar do seu curso que você está montando, viu? Vai falar do seu curso agora. Mas quais são os desafios, Sérgio, de manter um curso técnico em funcionamento? Vamos falar de gestão de uma instituição, né? E também lidar com os alunos, que hoje em dia os alunos estão cada vez mais críticos, às vezes com muita razão, e às vezes a personalidade da geração hoje está muito crítica, né? E a gente às vezes é muito cobrado, né? Sem poder cobrar. É estranho isso, né? A gente é cobrado, mas a gente não pode cobrar dos alunos, de repente uma atividade mais desafiadora e tal, porque aí começa aquela reclamação. Me conte aí os desafios que você enfrenta. Como o Charles colocou aqui numa fala, tudo é política, né? Eu acho que você não pode ser incisivo com nada. E a minha resposta, né, de eu estar há 20 anos trabalhando com isso, exatamente essa relação que eu tenho com todos os lados. O empresarial, né, a parte de docência e os alunos. E principalmente com os hospitais, exato. Não uma balança de 2 lados. Acho que tem 4 ou 5 lados dessa balança. E eu falei isso até no simpósio, né, lá do Max também. Falei, pessoal, às vezes a gente fala de uma coisa, mas é como um iceberg. A gente só enxerga a ponta. Mas lá embaixo, meu irmão, pode ser bem grande, profundo, bem complexo. Sabe? Com várias etapas para a gente se desafiar todo dia, lidar, né? E lidar com a geração nova de alunos, eu que tive em sala há muitos anos, né? Eu vejo assim uma curva meio que até exponencial. É chato falar isso, é triste, sabe? Repetir isso. Eu queria que fosse para cima, porque tinha um dado momento que a gente discutia com os alunos o conteúdo na sala e era, sabe? Acho que eu posso usar a palavra excitante, né? Empolgante. Sabe? É empolgante, sabe? Você ficava ali, sabe? E você passava da hora da aula até, e ninguém reclamava. Às vezes você começava a dar um assunto, mas acabou engajando em outro assunto, porque a turma gosta de... Eu peguei essa época.
Sim, a gente pegou. Os anos dourados. Os anos dourados. É isso, e de um tempo para cá, o que a gente tem percebido é o declínio disso, sabe? O aluno, ele pouco se importa. Contando as horas para ir embora. Quer ir embora. E para segurar essa galera dentro da sala sabe? Você tem que fazer várias manobras para segurar. Estudam básico do básico do básico do Sim, básico. E acha que é muito ainda. E aí, se a gente dificultar demais, tem a evasão. Sim, exato. Aí é o outro lado da balança, que é do empresário, né? Que eu tenho que segurar, sabe? Eu seguro o aluno, converso com eles, converso com o empresariado, e aí tem que fazer aquela mola funcionar, sabe? E além disso, a parte de docência também mudou muito. Você encontra excelentes profissionais ainda, sabe? Mas também você encontra a galera que ainda está se lapidando para esse mercado. E eu tenho que saber lidar com isso, e eu sempre dei oportunidade, está de prova, ao novo. Sabe? Sempre dei oportunidade. Eu gosto de pegar gente nova, colocar, vamos lá, para se desafiar a primeira porta de entrada e tal. Agora sim, faça disso também parte Você da sua confia vida. mesmo, você confia. Confio. Eu dou a ementa, né? Eu falo, ó, essa aqui, ó, é o seu mapinha, né? Que você vai seguir, mas você pode trazer mais. Pode incrementar isso, vai ser melhor para você. Tem gente lá que saiu, hoje tem os melhores empregos, sabe? Porque ali foi a porta de entrada. Então, assim, como eu coloquei também, acaba sendo um polo, né, formador de profissionais. Não só de professores, mas os alunos também acabam levando um pouco dessa carga. É um desafio diário, sabe? Escola hoje. E tem um preconceito que eu tento lidar com o professor, que é o seguinte: com os contatos daquele indivíduo como aluno, eu, professor, fico julgando que não é o correto se ele vai ter uma carreira na radiologia ou não. Porque com a postura que ele tem até o momento, eu acredito que na radiologia ele não vai ter uma vida longa. Mas ele pode, eu quero que ele me dê 1 a 0. Eu quero que ele me dê 1 a 0. Mas O nosso papel na escola... a gente percebe. Esse daqui tem muito talento. Isso. Vou apostar nessa pessoa. Agora esse aqui, eu não vou nem falar nada, deixa ele lá. Tem salas assim até que eu falo, pô, pessoal, eu entrei aqui, com simples olhar eu sei quem, de fato, né, vai sair na frente. Mas isso é uma provocação. Entende? Ninguém sabe quem é. Pô, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Entende? Eu acho que é a pessoa que sabe. Sabe, mas é uma provocação boa porque acaba instigando a pessoa a ser aquilo que você está dizendo que pode ser. Exatamente. Ou não. Eu tenho grandes exemplos ao longo desses anos todos dando aula de alunos que eram o expoente na sala. Universo de 25, o Francisco, 30 pessoas, ele era o único que se destacava. Passava as atividades, era o único que pesquisava, chegava na outra aula. E aí, galera, a pesquisa que eu passei, pesquisa. Aí o outro vinha, não, professor, eu fiz aqui a pesquisa, tá aqui, ó. Aí eu discutia com ele a pesquisa. Passava pesquisas, atividades, exercícios. Vídeos no YouTube, indicava canais no YouTube, Gessel Correia, enfim, outros expoentes também, e o cara sempre acompanhando. Hoje ele está trabalhando em 2 dos melhores hospitais de Salvador com radiologia, tomografia nos 2. E isso formou tem pouco tempo, tem um ano e pouco, já está nos 2. Então, assim, é a prova de que o estudo realmente traz benefícios. Eu já tive exemplos que me deixaram muito triste, por exemplo, de a aluna perder na disciplina. E aí eu falei, e ela, professor, eu vou abandonar o curso. Eu digo, calma, não abandone não, você perdeu uma disciplina, mas você tem chance de recuperar. Porque ela frequentava? Pois é. Aí eu falei assim, eu digo, faça a recuperação, porque você não faz a recuperação, você tem direito, é um direito que lhe assiste, você tem direito a fazer a recuperação. Ah, não sei, eu digo, faça, bem, insistir, eu digo, faça, não tem por que você não fazer. E ela fez. Quando fez, ela perdeu na recuperação. Tu acredita que ela me culpou pelo insucesso? Aí o senhor mandou eu fazer a recuperação só para me ver perdendo de novo. Eu digo, menino, ela que foi, cabeça filho. Foi, minha essa, filha, foi exatamente para isso que eu mandei você fazer. Eu mandei você fazer, porque é um direito. Quer dizer, aí você fica até sem argumento. Eu digo, vou dizer o quê? Vou falar, mas nada, tudo bem, então desculpe. Né? Exato. Desculpe. Nossa vida é muito maior do que essa discussão. Mas assim, finalizando ainda a pergunta, é isso. O que você tem que fazer é manter uma relação de confiança com todo mundo, sabe? Eu tenho uma relação muito boa de confiança com os profissionais que trabalham comigo, né? Não trabalham para mim, trabalham comigo.
que a Charles, você também já trabalhou lá, eu dou essa confiança, sabe? Confiança para a diretoria, de saber que mesmo não estando lá, eu estou fazendo o meu trabalho o tempo todo, sabe? E o aluno, assim, ele é um fluxo contínuo, né? Tem um pessoal que vai, fica, me conhece mais a fundo, sabe quem eu sou. Pô, Sérgio, você é sério o tempo todo. O pessoal às vezes me pergunta, pô, você tá sempre sério aí. Mas eu estou trabalhando, pessoal. Mas eu gosto muito de rir, Charles sabe. A gente ri o tempo todo, às vezes falo besteira, né, Charles? Mas assim, no trabalho é seriedade, sabe? Eu gosto de manter isso. Compromisso, né? Compromisso, exatamente. Ele tá no computador, que o pessoal quer que ele fique como? Eu sou o Coringa, né? Vou ficar aqui rindo igual Coringa. Pois é. Mas é uma relação. Mas assim, eu tenho muito prazer, sabe? Tive uma conversa recente, inclusive, com um dos gestores. E ele estava me cobrando assim, um pouco mais de horários, né? Eu falei, cara, mas isso aqui pra mim é muito prazeroso de fazer. Sabe? Eu faço mesmo porque eu gosto de estar na escola, eu gosto de ajudar as pessoas. Acho que é a minha forma também de ajudar as pessoas, sabe? De prosperar na vida, de dar o primeiro passo. Eu sei que é difícil, a gente lapida, né? As pessoas ali, muitas, infelizmente, se perdem no caminho, mas tem muita gente também que a gente conseguiu trazer para o nosso lado, sabe? E aí tem vários exemplos, né? Acho que, assim, cerca de 60% dos hospitais tem alguém de quem a gente formou, né? Quem passou por lá pela escola, certeza. sabe? Massa. Agora, Sérgio, eu e você, nós vamos entrevistar agora Charles, que a gente vai perguntar tudo sobre o curso dele, Claro. tá bom? Charles, você fala aqui com a galera quando você quiser. Você está montando um curso de angiografia específico. Tem um lugar... Fale o título do seu curso aí pra gente, vá. Galera, dia 26 de outubro, de 8 às 13, ali no Sindicato dos Bancários, eu vou fazer um mini curso de anatomia vascular de crânio e pescoço por imagens de tomografia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar para essa galera exames de tomografia mesmo, de cabeça e de pescoço, e vou fazer diversas reconstruções, né? Para a gente estudar a anatomia desses vasos. Então, a gente vai estudar arco aórtico, os vasos supraórticos, carótidas vertebrais, basilar, polígono de Willis, cerebrais médias, direita e esquerda, as anteriores, posteriores, pontinas cerebelares e por aí vai. Imagens DICOM, né? Imagens DICOM de tomografia Exames mesmo. que né? aconteceram. E junto com essas imagens vai ter um software de reconstrução em 3D que eu vou, na hora, abrir, vou virar as imagens mostrando artéria por artéria e vou ensinar um passo a passo. Tem um materialzinho guia também, né? Tipo um livreto, onde eles vão anotar passo a passo quais são os movimentos que eles têm que fazer para visualizar cada segmento. Então tem um videozinho mesmo que eu até soltei aí nas redes sociais, mostrando quais são os passos que você tem que fazer para visualizar os arcos aórticos. Eu posso postar esse... Você me mandou no WhatsApp, não foi? Mandei. Vou postar no Facilita. Viu? Sobre o seu Obrigado. curso. Mostrando os 3 vasos supraórticos, né? Cada passo que eu tenho que fazer, ativar o MIP, eu vou falar o que é MIP, o que é MINIP, o que é VR, qual é a utilização do MIP, do MINIP, enfim, e vou mostrar cada segmento desse. Agora, de onde foi que surgiu a ideia de fazer esse curso? Porque dentro da rotina do hospital na emergência, por exemplo, tem um protocolo AVC. O que foi que eu observei ao longo dos anos? Que quando o neurologista chega para ver o exame daquele paciente que está com suspeita de AVC, ele quer ver determinados vasos. Então ele me pede, Charles, deixa eu ver o polígono. Charles, eu quero ver a cerebral média direita e esquerda. Charles, deixa eu ver aí se tem algum trombo no bulbo carotídeo. Exatamente. Ele pede para ver e eu prontamente faço uma reconstrução e mostro. Evidencio isso para ele. Não é nem para o radiologista, isso é antes do radiologista, é o neuro. Porque o neuro é quem vai determinar se o paciente vai subir para hemodinâmica para fazer cateterismo ou não. Ou se ele Tem que vai ser usar rápido, não pode perder tempo. Exatamente. Então é isso que eu vou ensinar lá. Eu vou mostrar como é que eu vejo um polígono de Willis bem demonstrado. Como é que eu visualizo nesse polígono se a artéria cerebral média direita ou esquerda estão obstruídas por algum trombo. Então vai ser um curso bem interativo. No final vai ter prática. Eu vou chamar alguns alunos para fazerem a reconstrução lá na hora no computador. E também vai ter sorteios, né? Sorteio. Eu não posso dizer quais são os sorteios. Surpresa, né? surpresa. Lá na hora. Então vai ser no dia 26, as inscrições estão abertas. O primeiro lote termina, acho que, se eu não me engano, dia 25 ou dia 26 agora desse mês. Aí já vai virar para o segundo lote. Então não deixe de ir, não. Eu estou fazendo o curso com muito cuidado, muito carinho, como se fosse para mim,
né? E ao longo desses anos todos de experiência eu vou fazer passar esse conteúdo com muito cuidado para que todo mundo saia de lá sabendo fazer. E sabe qual é o principal erro do pessoal? Deixa para comprar nos últimos lotes. Compra logo, galera. Os primeiros lotes. Logo para adquirir com um valorzinho mais em conta. Você bota seu selo de confiança aí, Sérgio. Eu sou suspeito para falar de Charles, né? Agora eu fico feliz, né, de se ver que aqui em Salvador tem tanta gente boa, né? Tem tantos talentos na radiologia. E que é sempre bom a gente valorizar. Muitas vezes as pessoas valorizam profissionais que montam curso, que são de outros estados, né, de São Paulo, ele é de São Paulo, vou comprar o curso dele. Sendo que aqui você tem profissionais de excelentíssima qualidade, montando o mesmo material, até mesmo material de mais qualidade do que o que está lá, e lá você paga, sei lá, R$200, e às vezes aqui está um preço muito mais em conta, né, com a didática muito mais personalizada para as necessidades da pessoa, né? Mas é isso, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, foi muito bacana o papo. Eu sei que você tem que sair correndo para um plantão, e esse aqui não, viu, gente? Esse aqui tá de vida boa. Ele disse que vai pra praia. Não, eu vou lá na Fox. Olha, não, tem que falar mesmo. É isso aí, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Gostaram, viu? Adorei, convida mais vezes aí. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tem muita coisa. Vamos Tava marcar. aqui ouvindo mais um tempão. Vamos marcar. Eu nem falei da história que o paciente chegou lá falando inglês, eu falo inglês com ele. Meu inglês de Netflix. Pode fazer o seguinte, se tem algum convidado que vocês querem indicar, quando vocês indicarem alguém, vocês vêm junto com o convidado, fica aqui comigo e o convidado aí, por Bacana. exemplo, entendeu? Bacana. E aí você aproveita para conversar essas outras coisas. Vamos tentar bom. trazer bira para cá, ali não sai da Fazer a parte 2. ali só quer saber de cozinhar. Então é isso, vamos dar um tchauzinho ali.